Oi pessoal, eu sou o Matheus Ferreira e esse é o GKPBcast, um espaço aqui pra gente falar com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje a gente está aqui com a estreia de uma nova coluna aqui do nosso podcast, que é a Referência de Sucesso, onde a gente vai trazer profissionais que são referências pra gente aqui, né, Victor? Isso aí. E também, com certeza, até o final desse episódio vão ser referências pra vocês também. A gente tá aqui com a galera do The Nerds, o Apolo e o Caio. Dá oi aí pro pessoal. E aí, gente, salve. Eu sou o Apolo. Eu sou o Caio. Dupla dinâmica. Nós somos o Fusão. The Nerds. Bem treinado. E eles vão conversar aqui um pouco então sobre a trajetória deles. A gente vai explicar com um pouco mais de profundidade o que eles fazem daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Mas antes eu quero chamar o Victor aqui para falar para vocês de lembrarem de seguir as nossas redes sociais, não é, Victor? O Matheus tá apanhando aqui da tecnologia, acabou de fechar a tela do roteiro, como se Ninguém nada tava tivesse vendo, acontecido. cara, porque você precisa falar isso. E eu vou lembrar vocês, óbvio, que a gente tá em todas as redes sociais possíveis, então só procurar por @GKPBcast no Instagram, no Twitter, nós estamos lá. No YouTube você nos encontra pelo canal do Matheus, que é Geek Publicitário, e o episódio sai inteirinho lá, bonitão, pra você conferir. E é isso, né? É isso aí. É isso, vamos falar do que a gente vai falar hoje de verdade, agora começa a brincadeira, né? Exatamente. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória do Apolo e do Caio. Vamos falar também como surgiu a ideia desse podcast, dessa junção aí da força de criadores Crossover. independentes, né? Isso aí. Na publicidade acho que não daria pra fazer isso não, viu? Porque ninguém se gosta. Não dá pra juntar Ixi, quatro treta assim, mesmo. é muito difícil. Acho que Competição acirrada. no máximo uns 2, 3 ali, 4 já não dá pra fazer isso. Vocês Rapaz. reuniram uma galera boa pra fazer. Quando que eles perceberam que esse negócio seria um sucesso, né? Qual foi o episódio que eles mais gostaram de gravar? Qual episódio que o público mais gostou, que vocês conseguiram sentir, né? Qual dica que eles dão aí pra quem quer trabalhar criando conteúdo? E, claro, que a gente não pode deixar de falar de o que o público que acompanha o The Nerds vai poder esperar aí pro futuro. Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. GKPBcast. Pessoal, então a gente queria começar aqui, primeiro agradecendo vocês, agradecer ao Eric que está aqui nos bastidores acompanhando. E agradecer também ao quarto integrante que não está aqui, né? Mandei um beijo para ele, inclusive, aí vocês. Eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre a trajetória pessoal de vocês dois, tá? Então, podemos começar aqui com o Caio. Caio, conta pra gente aí qual que é a sua trajetória profissional. O que você fazia antes de ser um super-herói? Rapaz, eu tava um pouco imerso nessa área da publicidade também, né? Eu fui design gráfico, autodidata, trabalhei em gráfica, imprimindo aí cartão de visita, imprimindo banner, flyer, fazia as artes também. E aí, eu já sabia fazer essas artes, eu aprendi em casa vendo vídeo no YouTube, então já consumi um pouco do YouTube. E começou a época do Whindersson Nunes ali, isso foi em 2014, 2015 mais ou menos. E aí eu comecei a querer fazer isso também que eles estavam fazendo, né? Só que eu nunca fui muito da área da comédia, então eu tentei fazer a área da comédia e não deu muito certo. Eu cheguei a pegar a câmera emprestada da minha namorada, que hoje é minha noiva, né? E aí fui fazendo ali uns videozinhos, fui fazendo uns roteiros, umas enquetes de comédia. Acabou não dando muito certo. Assim, pra época pegou umas 5 mil views, mas pra 2014 tá bom, né? Pra começo Tá ainda, show. né? Tá ótimo. Fazia lá umas enquetes assim, sei lá, o dia que eu fui na escola aconteceu tal coisa, aí brincava assim. Só que acabou não dando muito certo, porque não era a coisa que eu gostava tanto de fazer, porque eu não manjo muito de comédia. E então eu fiquei um tempo sem fazer, aí voltei a trabalhar na gráfica, continuei trabalhando lá, só que na gráfica a gente não ganhava tanto, a gente tinha uma visão assim do como o meu futuro vai ser, eu trabalhando aqui e porque, querendo ou não, no Brasil hoje, os designers são muito desvalorizados. Muitos. As pessoas vão se identificar todas. Então, Já ganhou 80% do nosso público já no início do podcast. Então, cara, e aí a gente, trabalhava ali pra caramba e não tinha aquela grana que eu queria ter, nem perto da grana que eu queria ter, e trabalhava muito, eu falava, vou continuar estudando, não quero fazer faculdade, porque a todo instante eu fico pensando em mudando. Então, quero ser médico, quero ser engenheiro. Mas por quê? Por causa do dinheiro? Porque eu quero ajudar as pessoas, só que eu posso ajudar as pessoas em outras áreas. Então, o que eu quero fazer? Toda hora eu ficava mudando. E eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. E isso eu tinha uns 17, 18 anos ali já quase. E aí eu tava tentando fazer o canal
E eu decidi, falei, cara, é isso. Eu vou largar a gráfica, vou estudar mais um pouco o YouTube e vou fazer uma coisa que eu gosto. Porque eu tava começando ali, não tinha muita gente na época. Acho que o Ei Nerd não tava nem no formato que ele faz hoje, que é o maior, né? O Omelete tava fazendo, mas também tava emplacando ali. Eu falei, pô, tem um Nerd era espaço. estilo Dark, né? Não aparecia apresentador. É verdade. Fazia a Batalha Mortal, coisas Isso. ali, né? Não era narrado. E aí eu pensei, pô, vou explorar esse nicho que eu gosto, que é o nicho nerd. Assistia Super Choque, assistia as animações e comecei a produzir conteúdo em cima disso. Falando, tipo, a série que vai lançar do Super Choque, a série que eu tô assistindo agora, 15 curiosidades sobre Dylan Bryan, que é o ator de Teen Wolf, que eu gostava. E disso eu fui jogando cada vez mais pro mundo dos quadrinhos, dos heróis. Isso foi ali no começo de 2016, mais ou menos. E aí eu fui me encontrando nesse mundo geek, fui estudando a plataforma. E o legal é que a gente vai falar um pouco mais disso, mas nos primeiros 2 meses eu já tinha mais grana do que eu ganhava na gráfica. E aí no terceiro mês duplicou. E eu fiquei, mano, realmente dá pra fazer a parada. Porque na época também era muito mais fácil, tem esse lado. Então, tipo, eu dei sorte de começar numa época. Só que eu também me preparei um pouquinho, o mínimo possível ali. Porque eu já era design. O design, ele sabe mexer com as cores de uma imagem, chamar a atenção da galera. Então, a gente tem uma noção de títulos que a gente coloca normalmente em banners. Então, os títulos que eu fazia já eram os títulos chamativos, né? Quase um clickbait. É que o clickbait não é Não é bem visto, né? não é bem visto, mas os jornais utilizam, né? Sites utilizam o clickbait pra chamar a atenção da galera. Não pode ser o click fake, mentiroso, mas Exato. Sim. se ele for uma isca, né, que é o clickbait, funciona. Então eu já sabia fazer bons títulos chamativos, descrição, tag, que a gente pode falar um pouco mais disso depois também. E o principal que era a thumbnail na época. Thumbnail chamava muita atenção, porque eu mexia com as cores, aí tem um espectro de cores que você consegue botar cores opostas e chamar a atenção da galera no olhar, tem cores que passam um sentimento, então eu queria passar um sentimento de curiosidade. Botava uma imagem de um ator fazendo alguma cara e as cores ali chamavam a atenção da galera. Então tudo isso me ajudou muito a já emplacar no YouTube de primeira. Eu não fiquei aquele, tipo, vou ficar um ano aqui no YouTube tentando, não. Eu já consegui, estourei de primeira ali. Estourei não, né, mas eu já, porque no YouTube na época a gente conseguiu uma grana fazendo poucas views, então eu já conseguia, né, me manter. Não, e é legal essa perspectiva que você trouxe, porque a gente fala muito aqui no GKPBcast da bagagem que a gente tem. Então, tipo, foi muito legal que você conseguiu utilizar essa sua bagagem que você já tinha como designer gráfico para entrar, de alguma forma, no nicho de conteúdo que você queria mesmo. E aí, é outra coisa que a gente fala aqui, que você não precisa entrar num rolê só porque tá todo mundo fazendo. Você foi entrar lá, foi fazer comédia como tava todo mundo fazendo, não deu certo. Sim. Até tava dando certo, mas não era o que você queria fazer, e aí você conseguiu realmente converter isso. Você chegou a criar um outro canal na época, bateu aquela neura, tipo, será que eu faço, migro todo o conteúdo que eu tenho aqui, deixo ele aí parado e faço um outro? Como é que rolou essa migração de um canal de um conteúdo pro outro? Eu modifiquei o nome do canal umas 4 vezes. E antes de ser o Espaço Nerd, que hoje o canal se chama Espaço Nerd. Depois do Espaço Nerd eu nunca modifiquei mais nada. Mas antes do Espaço Nerd o canal teve uns 4 nomes. Era meu nome pessoal, depois foi Eu Caio, já foi um canal de game. Mas e tudo isso em menos de um mês. Eu fui modificando ali pra ver o que eu gostava de fazer, até eu encontrar o nome Espaço Nerd e fazer esse conteúdo aí de cultura pop. Basicamente foi isso, assim. Não, muito legal, muito legal. Tem 2 coisas que eu queria falar. A primeira é até um pouco nisso que o Victor falou, que eu acho que a gente sempre fala pras pessoas e eu sempre... Acho que vocês devem escutar muito isso. Tipo assim, eu quero... É que antigamente era muito YouTube, hoje a galera tá indo mais pro TikTok. Mas assim, eu quero fazer um canal do YouTube, um canal do TikTok. O que eu falo? Eu falo, porra... Você primeiro tá indo pro fim, depois pro começo. Tipo, primeiro é o que eu falo. Planejamento, né? O que eu tenho de bom pra falar pra humanidade? Porque se você não tem nada de bom pra falar pra humanidade, não tem por que você criar um canal pra falar nada, né? E as pessoas partem do fim, né? Tipo assim, primeiro eu tenho que saber o que eu quero falar, depois que eu souber o que eu quero falar, é que eu vou falar em algo e vou selecionar a plataforma ou a rede que eu vou querer falar. E a segunda que você falou, que eu acho que faz total sentido, o Whindersson Nunes tá fazendo sucesso, só que o Whindersson Nunes é o Whindersson Nunes. O Whindersson é um exemplo muito bom, porque antes dele, ninguém achava que fazer vídeo num quarto sem camisa ia dar certo. Exatamente. Né? E o cara deu certo, mas se você quiser fazer um vídeo na sua casa sem camisa e imitar o Whindersson Nunes, você não vai dar certo, porque o Whindersson Nunes é o Whindersson Nunes. É uma característica já tem o Whindersson dele, Nunes, né? Ninguém precisa de outro Whindersson Nunes, porque já tem o Whindersson Nunes, né? Ainda que fosse tão bom quanto. Então, eu acho que é muito interessante você falar que você começou fazendo humor e tudo mais, mas não era uma pegada que você queria, e depois você encontrou o conteúdo exato que você queria fazer, e aí que você vê que você realmente consegue
sucesso, êxito no seu objetivo ali, né? Isso aí. Muito. O legal também é que, assim, quando eu comecei, eu fui ajustando o conteúdo, fui aprendendo, fui vendo o que mais funcionava e o que eu mais gostava, para fazer uma coisa que eu gosto mesmo, porque antes eu não estava fazendo uma coisa que eu gostava tanto. Então a gente fui aprendendo ali. Uma coisa interessante da gente falar também era que, por exemplo, eu não tinha condição financeira, né? E meus pais não tinham, então na época eu era menor de idade, eu não tinha não tinha muita grana. A grana da gráfica eu ajudava em casa, então não sobrava grana, eu usava a câmera da minha namorada. E o que eu fazia? Eu usava o fone de ouvido do celular para gravar o áudio. Então, raramente, quando eu ia aparecer com a câmera, porque eu não tinha equipamento de luz, eu deixava a imagem passando sobre uma notícia, um filme, e gravava assim. Lá na frente eu consegui grana, montei um cenáriozinho melhor, comprei um microfone, aí fui fazendo. Então, assim, dá pra gente começar. Se você tiver um bom planejamento, o que você quer fazer mesmo, dá pra você começar. E outra, o início, meus roteiros eram horríveis, comparado com hoje em dia, que a gente consegue prender a atenção da galera, né? Tem tudo isso. Era horrível. Então, tipo, muito das coisas a gente vai aprendendo no caminho. Sim. Tipo, você tem uma ideia, você tem um planejamento, você falou, mas a gente vai aprendendo no caminho mesmo a ficar bom no negócio. Prática, né? E não adianta fazer um baita planejamento no início, porque vai mudar tudo. Você falou, mudou de nome do canal 4 vezes, entendeu? Se você tivesse planejado tudo lá no primeiro, você tinha gastado o maior tempão fazendo um negócio que você ainda não tinha conhecimento suficiente para saber como é que você iria fazer aquele planejamento, né? Então acho que isso é muito legal também. Planejar é legal? É legal planejar. Mas é legal também você só dar o start, né? Eu conheço gente que fica planejando a vida inteira e não começa nada, cara. Eu tenho um monte de amigo que tá o tempo todo planejando alguma coisa. Sabe esse BBB quando sai do programa e aí a pessoa fala, não, tô com um projeto aí que você vai ver. E nunca vê. E nunca vê. Então, assim, a pessoa foca tanto no planejamento e esquece de executar. E esquece também que na hora que executar, o planejamento vai virar de ponta cabeça. Não tem jeito. Vai sempre virar de ponta Nunca vai cabeça. ser 100% aquilo que você acreditou que seria, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai te surpreender, que você vai falar, e agora? O que eu faço? Você vai ter que saber contornar. Ainda mais pro YouTube, eu acho que pro TikTok também, isso é essencial, é você pegar e fazer. E assim, você tem que ter uma boa qualidade? Tem. Porque senão você não vai competir com a galera que tá fazendo em boa qualidade. Mas tem que pegar e fazer. O Whindersson, quando ele começou, ele não tinha uma boa qualidade de câmera, de cenário, mas ele tinha o conteúdo bom. Então ele funcionou. E ele só viu que era bom quando ele fez, mesmo não tendo toda a estrutura. Acho que qualidade não está necessariamente associado a equipamento técnico, né? Qualidade é qualidade de conteúdo. Isso aí. E as pessoas vão perceber que você está produzindo um conteúdo de qualidade, ainda que você não tenha aquele equipamento de ponta que você gostaria de ter. Isso aí. E também isso é uma outra coisa, né? As pessoas acham que elas precisam começar com todos os equipamentos, tendo tudo certinho, tendo um teleprompter para ela ler o negócio, entendeu? Tipo, não precisa, né? E o TikTok talvez seja até um pouco mais libertador do que o YouTube nesse sentido, porque precisa de muito menos produção para você fazer um vídeo pro TikTok. Por exemplo, essa história do microfonezinho, todo mundo grava no TikTok assim, segurando o microfone assim perto da boca, sabe? E assim, você vê que muitos vídeos que começam, muitos criadores que começam nessa história de tipo sem investimento, passou 3, 4 meses, o cara tem um bom conteúdo, do nada você vê que tudo muda ali naquele canal dele. A pessoa que é um bom profissional, ele já começa a se profissionalizar, usa o dinheiro dessa primeira grana que está chegando para investir em qualidade técnica para produzir um conteúdo e as coisas vão acontecendo. E é natural, tipo, ninguém começa do alto, né? Eu já vi uma coisa também legal que, sim, tem gente que já começa tendo aquele conteúdo, aquela pessoa que nasceu pra isso, dependendo do nicho ali. Então, tipo, o Whindersson no comédia, ou lá, o nerd no conteúdo nerd, e outra galera no conteúdo de viagem. Tem gente que nasceu pra isso. Sim. E tem gente que não nasceu pra isso, mas estudou tanto a plataforma, entendeu tanto o algoritmo e o que o público queria consumir, que funciona também. Então tem esse lado de você estudar o algoritmo, saber o que as pessoas querem assistir, que é o lance do marketing. A publicidade faz isso, né? Encontrar o conteúdo para um público específico e entregar esse conteúdo. Então o YouTube tem isso também. Eu acho que a capacidade de ser flexível é algo que não dá pra dispensar, assim, sabe? Tipo, você vai começar, você vai ter uma dificuldade ali ou outra, mas é justamente isso, cara. Se você quer trabalhar com algo que tá fazendo sucesso hoje, tudo muda. Em questão de segundos, mudou o algoritmo da plataforma agora. Putz, já era. Principalmente hoje em dia, então, que muda muito rápido. Total. Mas aí já tentando aqui encaixar também já um pouco na questão da trajetória, conta pra gente um pouco de como que você começou, de onde surgiu essa ideia aí de vir mascarado que nem um super-herói. Conta pra gente quando você nasceu em Gotham City, como que foi? Foi lutar com o crime logo de cara. Foi assim, eu costumo falar, né, que eu não posso passar muitas informações pessoais, porque sou um super-herói mascarado. Mas assim, o que eu posso falar eu trabalhava e estudava antes, e aí eu conheci o YouTube como diversão só, não sabia que era trabalho. E aí eu comecei assistindo pelo Luba e pelo Castanhari, que
falavam que aquilo era profissão. Eu falei, caramba, como assim? Dá pra ganhar dinheiro fazendo vídeo pro YouTube? E isso era final de 2014, mais ou menos, comecei em 2015. E aí, eu sempre gostei coisa de super-herói, sempre colecionava. Era coleção pequenininha, tinha, sei lá, umas 10 HQs e tal, e 3 bonecos lá, pra completar. E fiz lá um cenarinho, porque eu decidi que eu ia falar sobre isso. Eu já sabia o que eu ia falar. Quando eu falei, profissão, pô, vou falar um negócio que eu gosto. Eu conversava com meus amigos e tal sobre, então eu já vivia isso. Sim. E aí eu pensei em criar uma persona, né? Criar um super-herói. Pô, quem nunca quis ser um super-herói? E foi um diferencial que eu achei na época. Então, tipo, que nem o Enerd não aparecia, outros canais apareciam apresentando e tal. E sempre tive essa pira, digamos assim, de querer criar um personagem. E eu encontrei isso me tornando um. Só que o Apollo é tipo assim, pô, 99% eu. Tudo que eu falo lá é o que eu falo no dia a dia. Os meninos moram comigo, pode ver que é assim mesmo. O Eric tá fazendo negativo com a cabeça. Não é, não, Eric? E aí, eu comecei a postar vídeos também muito no... Vou tentar. Eu não tinha uma estratégia totalmente fixa sobre como funcionaria. Tanto que, como eu trabalhava e estudava, eu fazia mais no quando dá, eu vou fazer. Então, quando eu tinha tempo, eu tinha um notebook lá muito lento, que coisa de, tipo assim, um vídeo de 5 minutos demorava 8 horas para renderizar, eu não tô nem zoando. Uma internet que era, sei lá quantos mega, que, tipo assim, demorava horas e horas para postar um vídeo muito curto. Então, eu trabalhava das 7 às 2, eu estudava em uma outra cidade, então eu tinha que pegar o ônibus às 5 para chegar na faculdade às 7, estudar e chegava em casa meia-noite e meia. Então, tipo, eu tinha 2 horas da tarde, das 2 às 4, para tentar fazer alguma coisa, e à noite quando eu chegava da faculdade. E aí eu fazia isso muito na correria, então não tinha muito um planejamento. Eu fazia mais pro hobby mesmo. Falava assim, se der certo, deu. Só que daí quando eu fui vendo que tava começando a pegar umas views, e que realmente aquilo poderia se tornar um trabalho, eu comecei a investir mais. Então... inclusive a máscara que eu uso hoje em dia é totalmente diferente do que eu comecei. Porque eu comecei como a que eu fiz, caseiraça, que era do Batman, usava a máscara do Batman e a camiseta do Superman. De papelão. De papelão. Eu fiz com papelão, com cola quente, papel machê, gesso e tinta spray. Todo herói tem a trajetória dos uniformes. Uniforme caseiro, né? Tem que ter tem um uniforme Tem que caseiro. começar ali no libelo lá. Exato. Tem os uniformes caseiros, então eu comecei assim também com o uniforme caseiro, era tudo muito improvisado. E... Pô, não tinha iluminação, então eu usava a luz do dia mesmo, abria a janela pra gravar. A câmera também, que você me lembrou, era emprestada do meu tio. Eu nem lembrava dessa informação minha, tá ligado? Caramba, é emprestado do meu tio, é verdade. E aí, depois tinha uma câmerazinha vermelha também da Samsung, que era baratinha, assim, mas que dava pra entregar o conteúdo, né? E era tão improvisado, tipo, eu não manjava muito, tanto que eu não me importava muito com o áudio. Depois, eu vendo meus vídeos agora, eu falo, caramba, meu áudio era muito ruim. Muito ruim mesmo. Só que eu entregava um conteúdo bom. Mesmo eu vendo de hoje pra lá, pra aquela época era um conteúdo muito bom. Como eu já manjava bastante, então eu conseguia desenrolar um roteiro bacana. Sim. E o meu primeiro vídeo foi do Homem-Formiga, que na época ia lançar o filme em 2015. E aí foi legal e tal, mas não bobou de cara. Eu fiquei, acho que 1 ano produzindo vídeo. E era um vídeo por semana, mais ou menos, que eu postava. E aí, no final de 2016, fiquei de 2015 até 2016 produzindo, aí deu uma estourada. Aí eu acho que eu tava com 40 mil inscritos, eu fui pra 100 mil muito rápido. Caramba. E aí, nesse do 100 mil pro 300 mil também foi muito rápido, porque eu criei um negócio que bombou muito, que foi a famosa entradinha. Foi que eu te conheci. Foi que você conheceu? Foi. E aí, que eu peguei um meme que tinha no Facebook que eu tinha visto, que era o Shooting Stars, que a galera saia voando no espaço e ficava... Sei. Eu lembro desse. E aí, quando eu vi, eu rachei o bico, eu achei muito engraçado. Eu falei, pô, vou levar totalmente despretensioso. Vou levar pro canal só pra dar uma diversificada, né? Porque eu tinha essa coisa de trazer o conteúdo de uma forma mais divertida e tal, de ser mais engraçado. E aí, trouxe como uma abertura de um vídeo. Começou, tipo, muito no-sense, sabe? Sim. Só que bombou. O vídeo foi pro Em Alta, na época já tinha o Em Alta. Ficou, acho que, em 31º do Em Alta, que pra mim era uma coisa absurda. Eu falei, nossa, como assim? Tô no Em Alta, que incrível. E a galera pedindo muito, os comentários bombaram. E aí, isso eu tava com 100 mil inscritos. Em coisa de 3, 4 meses eu já fui pra 300 mil, tipo, que foi absurdo. Em mais de um ano demorei pra 100 mil. E foi por causa dessa entradinha. Irado. Só que daí deu problema, porque daí o YouTube começou a pegar firme com direitos autorais. E era uma música que não era minha.
Então, começou a desmonetizar todos os meus vídeos. Isso quando não caiu. Caiu uns 2 vídeos, porque eu usava um tempo maior de música no vídeo. Aham. E quando eu passei a utilizar menos, os vídeos não caíam, mas eram todos desmonetizados. Eu devo ter no meu canal uns de 30 vídeos mais ou menos monetizados só por causa dessa música. Caramba. E, tipo assim, como eu postei primeiro, monetizava normal. Depois que a regra ficou mais rigorosa, começou a desmonetizar. Então entra também aquela questão da gente ser mais flexível, de entender, pô, e agora? Do nada, essa renda que eu tava tendo, perdi. E era uma coisa que alcançava muita gente, que bombava. Então, como que eu vou me reinventar? Foi difícil e tal. Então tem toda essa trajetória de... eu costumo falar que não só no YouTube, mas a vida também é uma montanha-russa, né? A gente tá no alto, tá embaixo, vai Sim. estar morno lá. E a gente tem que sempre tentar se reinventar de alguma forma. E aí, nesses 300 mil inscritos, eu ainda usava a máscara de papelão. Falei, pô, tá na hora de profissionalizar, né? Não, minto. Depois eu fiquei 1 ano. Isso, nossa, era assim mesmo. E Seu primeiro vídeo. Pô, se for ver, no primeiro vídeo, sabe? Tava bonitinho o cenário, assim. Por mais que agora, Não, tem hoje uma em dia parte tem aqui que muita você tá informação. super já... Pra 2015 tava muito bom. Você tá... Tem Seu uma primeiro parte... vídeo, histórico e heróico. E eu aprendi tudo na prática. Eu não sabia editar, não sabia fazer nada. Por mais que eu já trabalhava num setor de marketing de uma faculdade, mas eu não mexia com isso. Então, edição de vídeo, essas coisas eu tive que aprender. Sim. E aí... Pô, foi até legal ver isso aí, porque traz muita bateu a lembrança, tá ligado? nostalgia. E aí, se você vê no canto direito, aí é uma toalha que tá estendida, que tem... Direita ou esquerda, eu acho. Ah, não. É uma Ah, toalha a- que tá... Isso aqui, ó. A toalha dos Avengers É uma ali. toalha que, então, tipo assim, era improvisação total. Nesses bonecos, eu já tinha o Batman e tinha o Hulk que eu tinha ganhado. Os menorzinhos que estão atrás de mim, eu comprei pra colocar no cenário. Usava o salário que eu tinha lá da faculdade pra fazer. E aí, essas caixas, uma curiosidade bacana é que tinha uma locadora lá na minha cidade que fechou. E aí, eu fui lá, porque ele tava vendendo as coisas, era um saldão. Aí comprei uns DVDs lá e tal, e tinha essas caixas lá. Eu falei, não quer me vender, não? Ele falou, não, pega pra você de graça. Aí eu falei, nossa, eu já vou usar no meu cenário, que incrível. Então, teve essa evolução, e depois eu comprei uma máscara de látex, mandei fazer, do Batman mesmo. Eu ainda usava o uniforme do Superman com a máscara do Batman, que virou até um visual muito marcante pra galera. Então, tipo, sempre que via alguma coisa relacionada a isso, eu lembrava de mim. Várias fanarts a galera já fazia, já me desenhava e mandava e tal. Então, por ser esse super-herói, a galera criava um carinho muito grande, muito especial. Até hoje. E aí, quando bateu os 300 mil inscritos, eu falei, tá, eu vou criar minha própria identidade visual, que foi onde eu criei meu uniforme, que é esse aqui, foi todo desenhado por mim e tal, eu mesmo que fiz. E foi muito legal, porque na época eu fiz toda uma preparação pro público que eu ia mudar de uniforme. Então eu lançava trailers e teasers todos misteriosos sobre o que ia acontecer e tal, a galera Legal. teorizando. Tinha gente que achava que, pô, vai tirar a máscara, não sei o quê. Pô, ele vai mudar de canal, vai fazer algum outro tipo de conteúdo. Então gerou uma coisa muito bacana. Essa questão de publicidade, digamos assim, do personagem sempre foi algo muito forte dentro do canal. Então vendia mais fácil. Então eu acredito que esse diferencial me ajudou bastante. Não, muito legal. E aí foi quando eu criei a minha identidade visual, isso era 2017 já. No dia 17/7 de 2017, eu postei o primeiro vídeo com o meu acidente. Cabalístico o negócio. A origem do herói. A aí. origem do visual. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervoso na época, porque eu tinha medo da aceitação. Eu falava, pô, e se a galera odiar? E se o público parar de me assistir por causa disso, sabe? Ficava, pô, meu cabelo não aparecia na época, então coloquei o cabelo pra fora e tal, trouxe as outras diferenças. A máscara, ela é em homenagem à máscara do Batman, né? Apesar de ter diferença, tipo, a máscara do Batman tem expressões, a minha é totalmente lisa, é em homenagem. Eu cheguei até a pensar em fazer máscaras de outras cores, como o meu símbolo é roxo, eu gosto muito de roxo. Falei, pô, fazer uma máscara roxa, alguma coisa assim, mas eu vi que no visual, na câmera, fica estranho. Aí eu falei, pô, a preta é mais clean, é mais fácil de identificar, até porque a galera tá acostumada com máscara do Batman e tal, não vai ser essa mudança tão brusca. Então teve todo esse... Aí sim começou a entrar um planejamento. Depois que eu comecei já a ter um retorno financeiro, que eu não precisava, que eu tinha saído do outro emprego, tinha trancado também a faculdade para focar no YouTube, isso demorou bastante, fiquei 1 ano e meio nessa loucura de fazer tudo. E aí começou a dar um retorno financeiro, eu falei, tá, vou profissionalizar isso. Aí comprei uma câmera melhor, comprei um microfone melhor, reformei um quartinho de bagunça que tinha na minha casa para fazer de cenário, fazer de estúdio, né, um mini estúdio e tal, e começou aí. E aí, mais ou menos em 2018, 2019, né, a gente teve todos os canais nerds, um crescimento muito grande por causa da Marvel, que a Marvel tava lançando os filmes, então tava um auge gigantesco, todo mundo
lançava vídeo de Vingadores, teoria e tal, bombava, não tinha como. Todos os canais Ultimato, estavam guerra crescendo muito. civil, Civil guerra... também, pegou todo o hype. É. Então, e nessa época, aí eu trouxe um quadro que era a Triste Origem. Nesse quadro bombou mais uma vez. Tive esses 2 períodos de bombar, assim, de crescer muito rápido. Eu tava, eu acho que com 800 mil inscritos, foi pra 1 milhão em questão de 3, 4 meses também. Foi muito rápido. Pô, quase todo vídeo pegava 1 milhão de views, cara. Todo É vídeo era bizarro. absurdo. Tipo assim, e foi também... eu já tava soltando vídeo todos os dias. Isso foi uma mudança também do algoritmo do YouTube que ajudou e ferrou de alguma forma, porque assim, exigiu muito mais do trabalho nosso, né? Que a gente soltava 1, 2 vídeos, estava bom. Aí agora não tava mais. O algoritmo mudou, ele preferia que você mantesse uma constância. Sim. Principalmente assim, tipo, mesmo dia que eu digo, tipo, todos os dias, no mesmo horário, para criar uma identificação melhor, algoritmo do YouTube. E aí eu lancei um vídeo que era as 5 origens mais tristes, um vídeo de lista. E deu muito bom. Eu falei, pô, vou trazer isso em história completa, que já era um outro quadro no canal, e vou juntar os 2. E aí fiz. E aí eu fiz uma primeira temporada que durou uma semana. Todo dia, de segunda a sexta-feira, eu soltei uma história completa de origem triste. E bombou. Foi tipo assim, de cara. Foi absurdo. O primeiro vídeo bateu 100 mil, aí o segundo bateu 200, o 300, aí começou um trazer o outro. Falei, tá, vou lançar outras temporadas. E fui lançando outras temporadas. Fiz um mês seguido de história triste, que foi quando deu um boom. E aí no final do ano bati 1 milhão. Caramba. Um mês seguido de história triste que Um virou uma mês história seguido. muito feliz pra você. Exato. Caraca, Muito bom. verdade. Muito bom. Não, eu tenho 2 comentários a fazer. O primeiro comentário que eu tenho a fazer é que a gente sempre vê as HQs, tipo, o HQ do Batman, aí todo mundo dá uma zoada, né? Tipo, mano, o cara tá de máscara, passa na frente dos caras que conhecem e ele não reconhece. Mas eu vou falar pra vocês, a máscara dá uma diferenciada mesmo. Muda viu? bastante, né? Dá uma Cara, diferenciada. quando a gente conheceu ele pessoalmente, a gente ficou, o quê? Aí ele abria a boca, falava, a gente via a voz do Apollo, mas não Tá era o sendo dublado. Apollo. Aí a gente ficou, mano, que? Tipo, Muito Versão doido, cara. brasileira Muito doido. Herbert Richard. e a galera não Sendo conhece dublado nos é eventos. Se ele passa assim, não vê Sim. também. A gente fala, costuma brincar que por estar de máscara há muito tempo, às vezes começa a incomodar um pouco. E quando tá num evento, tipo uma Comic Con da vida e tal, eu vou no banheiro, dou uma disfarçada lá, troco e saio andando Sai de a Bruce, paisana. de Bruce Wayne. Sai de Bruce Wayne, sai de Wayne. Batman pra Bruce Wayne e sai andando a paisana. Então, tem essas vantagens também de tipo, pô... Tem desvantagem porque é um negócio que é cansativo, porque todo mundo fala, pô, como que você escuta com essa máscara e tal? Eu escuto normalmente. Quando tem evento assim muito grande, é um pouco abafado, é um pouco difícil. Eu tenho que, tipo, tá olhando, dar uma leitura labial ali pra entender. Por exemplo, o pessoal vem tirar foto e tal, juntar uma galera e tá muito barulho, dá uma abafada na orelha. E aí eu não consigo escutar muito. Mas O a que pessoa às vezes é bom diretamente. também. A pessoa que tá diretamente pra mim, eu escuto. Agora, se vem de lado, tipo, Apollo, vem de longe, é mais difícil de escutar. Aí já veio o ponto fraco do vilão. Ponto aí, fraco do herói. já. Pegar alguém, Ah lá. alguém com um super silenciador aí já. E a outra coisa que eu queria falar também é sobre essa grande potencialidade que você tem de se adaptar, né, cara? Tipo, uma coisa que é muito legal que a gente vê hoje em dia são as trends, né? As trends, tipo, na época de Facebook era muito mais difícil de acompanhar isso porque a proporção era menor. Então, tipo, esse meme do Shooting Stars, realmente ele bombou muito, mas até a pessoa perceber que bombou a parada, demora. Hoje em dia no TikTok, tipo, ver uma trend rolando pô, Mais praticamente uma por dia no mínimo. E a gente vê muitas marcas tentando trazer essas trends, e aí uma coisa que você trouxe muito legal é trazer a trend pro seu próprio universo. Você não fez ali o que tava todo mundo fazendo. Você adaptou a trend para se encaixar e redirecionar a parada. Isso é algo muito legal de se ver e é algo que funciona realmente. Quando a gente fala assim que a marca tem que estar atenta ao que tá rolando, é disso que a gente fala, sabe? Não é necessariamente, tá rolando uma trend de dancinha, você tem que colocar sua marca para dançar. Não, você tem que entender como adaptar aquilo ali pro seu nicho e fazer sentido no seu universo. E isso é muito legal que você fez isso com o do Shooting Stars e você conseguiu também trazer com o formato de lista lá com as histórias tristes do herói pra fazer. E, bom, é muito legal, eu acho que a gente tem aqui os dois exemplos ali de que, tipo, o trabalho árduo mesmo pra fazer o negócio virar e também esses pulos aí de que realmente acontece esse boom, mas tem gente que tem esse boom e não se sustenta. Então, você, além de ter o boom, você repetiu ele e você sustentou pra manter fixo, trazendo ainda novidades e todo esse rolê, isso é muito legal. É legal, foi bacana mesmo, foi uma fase muito interessante. Eu acho que também reclamar que o algoritmo mudou
sem mudar o seu conteúdo, tudo bem, você pode reclamar à vontade, mas seu canal vai morrer e vai ter outra pessoa que se adaptou e que vai estar fazendo. Não adianta. A gente vê isso muito hoje em dia. Porque o algoritmo, ele muda, tipo, todo mês ele tá dando uma mudadinha ali, porque é pra se adequar ao público, né? Então, se o público não tá consumindo daquela forma, o YouTube, o Google é uma empresa que quer dinheiro. Eles vão falar, pô, se o público não tá vendo, vamos fazer de alguma forma para o público ver. Então, eles ficam ali se modificando e o criador de conteúdo, ele tem que se adaptar a isso também, né? E não é tão difícil. Que nem a gente falou, teve uma época que era mais... era poucos vídeos, só que bem trabalhados. Aí depois falou, não foca muito em qualidade não, faz todo dia aí um monte de... Mantém frequência, né? Faz uma média aí de qualidade e frequência. E aí ficou nisso. Aí hoje em dia juntou isso, mas o vídeo tem que ser longo. Que aí bomba mais. Ah, beleza. Agora tem... Aí chegou a retenção de público. Não adianta você só assistir o vídeo do YouTube, você tem que ver ele por o máximo de tempo o máximo de tempo possível. Então, assim, se entrou no vídeo e saiu fora, o YouTube vai entender que esse, tipo, se uma pessoa clicou no vídeo e foi para outro vídeo, ela vai entender que esse vídeo não é tão interessante, então não vai recomendar ele para mais pessoas. Agora, se a pessoa clica no teu vídeo, fica lá 60% do tempo assistindo ele, o YouTube vai falar, caramba, é um baita de um vídeo. Hoje em dia, a média é de 40% a 50%. Acima disso, o vídeo tá bom. De 40% a 50%. Então, quem tem 60% é difícil. É muito difícil. né? Ainda mais vídeos longos, né? E retenção você tem que ganhar ali no roteiro, no carisma do apresentador ou do narrador que for do vídeo. Quem não nasce com essa voz do Apollo já sai em desvantagem. Tá vendo? Mas, ó, seguinte, queria falar um pouquinho aqui sobre como surgiu a ideia do The Nerds, né? Que vocês produziam o conteúdo de vocês de maneira independente. Como que foi? Vocês se conheceram em algum evento na CCXP? Como Esse que... aí Como a gente que... costuma brincar que o Caio é o Nick Fury do The Nerds. Já conheceu a iniciativa da Nerds? Foi tipo assim, aí cada um já tinha um canal. A gente é formado em 4 agora no The Nerds, mas no início foi 5. E aí, eu vou deixar o Caio falar, mas eu quero só dar a introdução do meu ponto de vista, como que foi, porque eu gosto que ele conte essa parte. E aí, o Caio, ele sempre foi muito comunicativo. Então, tipo, antes, ele que entrou em contato comigo pelo Facebook, na época, eu acho, não sei o que, começou a conversar, ele tava com o canal dele. Ninguém no Mundo Nerd se falava. Ficava indignado Mas com isso isso. é muito doido, né? Você precisa ir pra área da Tem publicidade, que dar uma publicidade. unida na galera O Caio lá, é um então. bom intermediador. Isso é muito doido. Mas eu acho que isso é geral, assim, cara. Várias a gente falou áreas, muito né? da publicidade. A galera tem esse costume de se ver como concorrente assíduo, assim, e não pode fazer nada junto, não pode... Porque se você fizer alguma coisa com outra pessoa, você tá dando a sua Que é um ideia. pensamento muito antiquado, né? Pô, um exemplo. Lembra... Acho que vocês eram da época também ali dos collabs do YouTube. Então, todo mundo, de todos os nichos ali, era mais da comédia, das enquetes, faziam collab. Sei lá, Lucas Lira, com o Whindersson Nunes, Mas com metia o Felipe Castanhari Neto, do nada Castanhari também, do tá ligado? nada. Aí vinha Pyong Lee, aí Era vinha... galera Eles faziam diferente. muito collab, então todo mundo crescia muito. Aí eu ficava indignado. Por que o mundo nerd ninguém se conhece, ninguém se fala? E aí ele entrou, conversando. E foi um período grande nesse intervalo, assim, até saiu The Nerds. Aí eu lembro que mais ou menos, sei lá, em 2018, ele entrou em contato comigo. Pô, a gente tava conversando, a gente entrou em contato também porque uma marca entrou em contato com a gente pra gente fazer um trabalho. A gente se falava, mas muito pouco. E aí era uma marca sobre um jogo, e eu não jogava esse jogo, e ele jogava. E aí, Pode falar o nome aqui? Pode falar tudo. Era Aqui, o A Riot. LOL? Era League LOL. of Legends. Riot. Isso. Era a gente entrou em contato pra gente. E aí era um trabalho super bacana sobre... como que era? Tipo assim, pra respeitar as meninas do game, porque era uma comunidade muito suja, de Tóxica. ter preconceito, tóxica, com as meninas jogando e tal. Aí a gente tinha que fazer um trabalho em conjunto. E foi super bacana. E ele foi me ensinando a jogar, porque eu realmente não sabia jogar esse jogo. E aí, a partir disso, começou a ter uma relação mais próxima. E aí eu lembro dele falar assim, pô, a gente tinha que fazer uma mansão nerd, porque tava na época das mansões também, né? Sim. Mansão gamer, não sei o quê, vamos fazer uma mansão nerd. Daí eu falava, vamos, e ficava por isso, não, vamos fazer. Não, vamos fazer. vamos marcar lá pra um Vocês dia lá. moravam em cidades diferentes nessa época. Cada um era de um lado do país. Aí- Morava no Rio, depois eu fui pro Espírito Santo. E ele era no interior de São Paulo, né? Interiorzão. E E aí... o Eric e o Luiz... O Eric era de Belém do Pará, e o Luiz era de O São Luiz Paulo, era o único de capital. São Paulo mesmo, né? Ah, e o Rino, que também participava, era Isso. do interior também de São Paulo. Isso. E aí... Chegou numa época que o Fortnite estava muito em alta e a gente começou a realmente jogar junto. Aí ficou muito mais próximo. A gente jogava, né? Entrava na quase cal. todo dia. Quase todo dia, entrava em cal, começava a jogar e ficou realmente uma relação muito próxima. E aí foi onde eu conheci o Eric também. Foi tudo pelo jogo.
E aí o Caio soltou a ideia de fazer um podcast. Aí é com você agora. Foi. É que nem ele falou, tipo, eu mandei mensagem pra ele, a gente começou na campanha ali, depois foi jogando, no Discord a gente começou a reunir os mais próximos. Antes eu já era amigo do Eric, a gente se conversava bastante, jogava muito também. E aí... Só que tinha essa dificuldade, todo mundo era de um canto do país. Sim. E aí eu conhecia todo mundo, eu conhecia o Luiz, conhecia o Rino... Tinha uma outra galera que eu também pensei em chamar, mas era muito mais difícil, era muito longe. Então, tinha gente que tinha família já, e não tinha como vir morar com a gente, ia ficar muito difícil. Então, aí eu pensei, poxa, vamos juntar, tá? Nesse cenário de podcast, Podpah, Flow, todo mundo surgindo aí, não tem nenhum MesaCast nerd. Então, a gente falou, pô, vamos criar, assim, um podcast diferenciado. Vamos trazer tanto convidados, mas vamos ser a gente também. Porque isso é um problema hoje nos podcasts, se você vai criar um podcast... Aí você quer ter convidado toda semana. Ou todo dia. Vocês passam por... Como é que faz para fazer a agenda do cara, bater com a sua agenda, do cara querer vir? Às vezes você quer um cara que mora longe pra caraca, ele tem que vir. Então, E a gravação agendada, o cara cancela. Putz, 20 minutos antes. É muito difícil depender de convidado. Então, a gente se juntou. A ideia inicial era fazer uma agência para todo mundo conseguir anúncios para esse cenário. Aí, nisso, a gente pensou, não, vamos fazer além. Vamos criar um podcast e tal... E quais são as regras? A gente pensou e falou, pô, cara, vamos criar um podcast em que os 4, no caso, na época, os 5, dominam cada um assunto ali e a gente, por si só, vai manter o podcast em alta. Então, os nossos temas, as nossas conversas, dinâmica... E foi isso que aconteceu. A gente foi fazendo só a gente. A gente se juntou, a gente veio morar em Campinas, né? A gente veio pra São Paulo, a gente viu que o aluguel em São Paulo tava muito alto. A gente falou, cara, não tem como ficar em São Paulo. A gente visitou várias casas, ficou uma semana visitando casa, a gente gastou uma grana ficando em hotel e vai pra lá, vai pra cá. Aí o Rino sugeriu, pô, vamos pra Campinas, que fica mais próximo da casa dele e tal. A gente falou, pô, fomos pra Campinas, era um pouco mais em conta. A gente começou a produzir lá o início do canal, do The Nerds. A gente produzia, cara. A gente gastou grana do nosso bolso, comprou os equipamentos do jeito que dava. Não eram os mais profissionais que nem tem aqui, sim. A gente fazia na sala da nossa casa, que a gente alugou uma casa um pouquinho maior. Produzia. E aí chegou uma época que o Rino, que era o 5º integrante, ele não conseguia continuar mais por problemas pessoais, a correria do dia a dia de fazer muito vídeo pro canal. Não e ainda dá pra conciliar conciliar com o The Nerds. E a gente não ganhava nada, era só pela diversão mesmo ali. E a gente tinha toda a estratégia para ganhar no futuro, mas é um cenário novo, é muito nichado. Podcast que tá bombando é podcast que você traz todo de um famoso diferente que estoura ali e tal. Sim. Nichado, eu acho que a gente foi um dos primeiros, assim, muito nichado, sabe? Era muito cultura pop e audiovisual ainda. Então, tipo, tinha... A gente não foge disso. Uma galera que era, tipo, só o podcast de áudio, né? Então, o audiovisual, com a gente aparecendo em câmera, eu acho que foi o primeiro. Eu acompanhava também outros podcasts, a galera fugia muito do tema nerd. A gente falou, não, vamos fazer um de nerd, que bate no tema nerd. Pode dar uma escapadinha, mas sempre cultura pop no geral. E o legal é isso, tipo, o Rino era muito bom em quadrinho, o Apollo era muito bom em quadrinho também. Aí o Luiz gostava muito da DC, o Eric gostava muito de teorias da Marvel, e eu também, e eu migrava em tudo. Anime, gostava muito de anime, teoria, filmes, jogo e tal. Então eu acho que completou, um dos pontos, se fosse enumerar assim, os pontos mais fortes do The Nerds, eu acredito que seja essa variedade de conteúdo que a gente consegue trazer, porque realmente cada um manja de um assunto diferente. Então, que nem ele falou, pô, ele manja muito dos animes, mas também manja muito dos quadrinhos. Do quadrinho todo mundo manja um pouco. E aí, eu gosto muito de coisa antiga, então, tipo assim, filmes antigos, séries antigas, coisas nacionais também gosto bastante, eu consumo muito. Que nem ele falou, o Eric também é coisa de notícia, muito focado na Marvel também, então manja bastante. Luiz é da DC, já é outra coisa, sabe? Então... Isso com a amizade diferentes que a gente criou, porque também é difícil, porque toda a sociedade é um casamento. Sim. Então, tem galera que tem um ego um pouco mais alto, tem gente que tem uma outra visão. Funcionou muito porque a gente é a mesma visão, tipo, do resultado, do final, mas no caminho a gente briga um pouquinho ali pra chegar e tal, mas a gente não, brigar a gente discute a ideia, sim, né? Normal. Isso. Uma coisa que é muito bacana, e isso também é um ponto muito positivo, eu lembro quando eu falei, tá, vou morar com os meninos e tal, eu achava que a gente seria colega de trabalho. Não achava que seria amigos. E aí cheguei já, os caras tudo idiota igual eu, falei, pô, encontrei os caras certos. Deu certinho. E aí deu muito certo. Então, tipo, realmente, a gente... Pô, ontem a gente tava fazendo resenha na sala lá, jogando videogame, tirando sarro um do outro e tal. De conteúdo, porque a gente gosta, que é Mortal Kombat, que ele produz vídeo, a gente faz também. Que tá em alta agora, aí eu comecei a fazer vídeo de Mortal Kombat, e a gente foi lá jogar um pouco, tipo, na zoeira. Então, a gente realmente constituiu, assim, uma coisa de família mesmo, sabe? A gente mora junto já faz 2 anos, então é um casamento, que nem ele disse. Aí a gente tava em Campinas, aí o Rino teve que dar essa saída, e o Luiz morava em São Paulo.
E a gente viu que, pô, tava funcionando com a gente, só que de vez em quando a gente trouxesse ali um convidado ou outro, ia dar melhor, ia dar bom. Aí a gente falou, pô, vamos fazer isso então, vamos pra São Paulo. Se estruturamos ali e tal, fomos pra São Paulo. Mesmo esquema, na sala, podcast, a gente começou a fazer e começou a dar um resultado um pouquinho melhor, começou a ir bem também, só que nada assim estrondoso, não chegava ainda nos níveis dos nossos canais pessoais. E não tinha grana ainda. Não monetizava lá R$300 por mês. Que foi um pouco diferente, né? Porque você disse, eu comecei e logo cresceu rápido. É. E aí é uma primeira experiência com um cenário que não foi tão rápido quanto você tinha vivido. É. Como que é lidar com essa frustração? Porque de alguma forma é um pouco frustrante, porque você fica na expectativa de que vai subir rápido, ainda mais tendo uma primeira experiência Sim. que foi muito rápida, né? Sim. O maior problema disso, acredito eu, que foi duas coisas, os dois maiores, né? O cenário do YouTube é outro. Então, tipo, a concorrência pela atenção do público é muito grande ali dentro. Todo dia tem milhões de vídeos ali chamando a atenção da galera. E o cenário de podcast está muito saturado. Tinha muita coisa acontecendo. Só que o nosso era nichado, então era uma esperança que a gente tinha. Então a gente sabia que ia demorar um pouquinho. Só que não tanto como demorou. A gente achou que ia ser mais rápido. E aí a gente montou ali algumas estratégias e no início cresceu muito. Começou a crescer. A gente conseguiu até uma grana nos primeiros meses. Comprou um notebook, comprou não sei o quê. Depois, bum, ele abaixou. Quando a gente foi pra São Paulo, ele subiu um pouquinho e se manteve. Se manteve ele de um jeito que a gente tava até pensando em desistir já, cara. Não tava indo. Só que a gente falava, não, a gente gosta do conteúdo, vamos fazendo. E aí a gente foi questão de aprender mesmo o que dava certo, o que funcionava. A gente tava tentando de uma forma... O conteúdo era o mesmo. Só que a gente tinha detalhezinhos que começou a funcionar mais. Aí nisso começou a funcionar, eu era brother do Peter, do E-Nerd. Conversava com ele direto. E aí o Luiz... A gente fez uma reunião e todo mundo sugeriu, e o Luiz falou, pô, vamos levar pra alguém produzir o The Nerds com mais qualidade, porque o conteúdo é bom. A gente não tem qualidade, não tem câmera muito boa. E a gente pensou, pô, a gente fazia na sala, no sofá, com as pernas pra cima, às vezes deitado. Era um ambiente muito legal. A gente tentava fazer descontraído, só que passar dos limites, sabe? Então é demais. Exatamente. E é uma coisa que foi bacana que ele lembrou que a gente sempre que foi amigo de todo mundo. Então, tipo, a gente não tinha panelinha. Então, a galera, tipo, tem as trilhas da internet, mas a gente não tá vinculado em nenhuma delas. A gente é amigo de todo mundo. E a gente ofereceu pra certas pessoas também do trabalho e ofereceu pro Peter. O Peter foi o que falou assim, bora, agora. Ele foi, tipo, muito rápido. A gente ofereceu pra outras grandes marcas também, outras grandes coisas. Ele falou, não, vamos conversar, vamos ver o projeto de vocês, é bacana. Mas não levava adiante. O Peter falou, não, agora, vamos. Top. Cara, eu mandei um áudio pro Peter. Muito legal. Passou 5 minutos. Ele respondeu, vamos, o que vocês precisam? Vou mandar o Marcel aí, que é o cara que cuida de tudo pra ele. Ele vai medir a casa de vocês, vamos fazer o cenário aí. Se não der aí, vamos levar pra uma sala, vamos fazer. Em 5 minutos, eu fiquei, mentira. Cara, muito tá legal. zoando. Que isso? O que tá acontecendo? O cara é sinistro. Não, Porra. duas coisas. Acho que a primeira é a acessibilidade dele, que isso é uma coisa... O cara já era super conhecido, Sim, não tinha obrigação isso. nenhuma de fazer isso. Verdade. Né? E segundo, o poder que ele enxergou no trabalho de vocês. Porque, Sim. obviamente, ele deve receber essa proposta. Vocês não foram os primeiros, Sim. né? Então, assim, Sim. ele recebe muitas propostas, muitas que ele deve falar não em alguns Sim. momentos. E, ao mesmo tempo, se manter acessível a ponto de vocês terem essa abertura de propor pra ele. E o cara viu um baita É potencial isso no a gente negócio fala, de vocês. tipo, tem gente que a gente manda mensagem, os caras se fazem de estrelinha, não responde. Tem cara que vê, ele não responde. Você fica, Cara, isso é, pô, sacanagem. Pelo menos responde, dá uma desculpa, sei lá, sabe? E aí, E não tipo, a responde. gente fica pensando, a gente tá num cenário alto, assim, no nicho nerd, e mesmo assim tem uma galera que não responde. Imagina, tipo, qualquer outra pessoa que tenta mandar mensagem, o cara não tá nem aí. A gente fica, caramba. E a gente fica de pensou, cara, pô, sabe? o Peter, ele é o maior do mundo, eu acho, de cultura pop. Eu não sei de site, mas acho que de canal no YouTube ele é, ou o segundo maior, não sei. Pô, e o cara respondeu a gente em 5 minutos. O que é a gente? Aí eu falei, porra... Aí ele falou, não, o trabalho de vocês é da hora pra caramba, curti demais, vamos fazer. E fez acontecer. E eu Porque, conheço tipo, outras pessoas que tiveram essa abertura dele também, assim, que também falam coisas muito super semelhantes ao que acessível, vocês estão super falando. acessível. Muito de boa. Tipo, como eu já conhecia ele, eu já sabia que ele ia pra esse caminho. Só que ele me surpreendeu ainda mais. E acho que os meninos que não conhecia tanto, surpreendeu muito. Tipo, Sim. que isso, cara? Que da hora. Não, e, tipo, ele foi muito assim, ele falou, não, vem em casa aqui, vamos conversar. Tipo, levou a gente pra casa dele, sabe? Deu um almoço pra gente lá, tudo super simpático com a gente. Um almoço conquista. Conquista. E legal que, tipo, ele com essa visão de internet, pô, ele é um dinossauro da internet. Tá aí desde 1990 e pouco, sei lá. Tá, mas tá mesmo. Mas Ele é usava que ele começou a BBS fazer os antes da negócios. internet existir. E aí ele tem uma noção de algoritmo e do que o público quer assistir, que como ele começou a falar com a gente, caramba, vamos implementar isso no The Nerds. É isso, já era o caminho que a gente estava seguindo, só que ele acelerou mais esse processo, deu a estrutura e deu ali uns detalhes.
A gente fez no Senado ali, demorou um tempo. A gente continuou fazendo em casa, mas quando foi pra lá pro estúdio que ele montou ali, acabou, cara. Aí ele começou a crescer Pra gente, muito. eu acredito que realmente era o visual que tava desfavorecendo a gente em certas coisas, porque o nosso conteúdo tava legal, tipo, de trocar ideia, era bom. Mas que nem a gente falou, era tão descontraído que, tipo, às vezes fazia sentar no sofá, deitar no sofá, de short, sabe? Aparecendo as pernas. O Peter mesmo falou, pô, parecendo as pernas peludas aí, não pode isso, não. E aí a gente tava indo bem, só que não era um bem o suficiente pra manter o projeto por muito tempo. Porque a gente já tava com um gasto muito grande no projeto. E a gente precisava de marcas. A gente Isso é outro precisava. ponto que a gente vai entrar. Exato, a gente precisava gerar dinheiro, porque era só investimento. A gente ficou, não, vamos investir. E a gente, Quando viu- a gente alugou essa casa grande pra fazer a sala, muito cara. A gente não Muito tinha cara. grana pra ficar mantendo isso. E aí já tinha estourado o orçamento, já fazia tempo. É. E a gente tava por amor mesmo ao negócio, sabe? E por acreditar no projeto. Então os números estavam legais, a gente já tava batendo uma média boa assim de pessoas ao vivo, de finalizar o programa, ter uma view boa lá e tal, mas não era nada que seria referência, né? Que falar, pô, dá pra uma marca realmente investir nisso. Sim. E aí quando o Peter chegou com a estrutura, aí mudou bastante. Aí Aí realmente a foi que a gente oficializou falou, legal. pô, era isso que precisava. Deu um start, porque ele não interfere em nada no nosso conteúdo. A gente é livre para fazer tudo. Então, o conteúdo ainda do The Nerds é dos 4 integrantes. A gente que decide o que vai fazer, a gente monta todas as pautas. Inclusive, segunda-feira agora a gente sentou lá para decidir o que a gente ia fazer nos próximos meses. Então, tudo que é relação em conteúdo, o que a gente vai fazer é nosso. Ele realmente só cedeu o estúdio. E ele vai ganhar em cima de publicidade, de outras coisas ali nos bastidores, mas conteúdo é nosso, entendeu? Exato. Isso foi bem legal, que talvez se levasse para uma outra tipo de pessoa, outra empresa, teria uma regra ali para seguir no conteúdo que a gente não queria muito que tivesse, né? E aí a gente começou a produzir, começou a entrar as marcas, a gente fazia Foi alguns muito rápido. anúncios. Aí foi rápido. Começou a fazer alguns anúncios. Isso sem a interferência dele nos anúncios ainda, tá? Ele não tinha trazido anúncio pra gente, ele só tinha cedido do estúdio. E aí a gente conseguiu... Até hoje ele não trouxe nenhum anúncio Até ainda. hoje ainda não. Até porque hoje é só o estúdio. O Peter, ele gosta muito de fazer o projeto. Vamos lá. Só que ele esquece que ele tem muita coisa pra coordenar. Muita coisa. Então ele não vai Exato. conseguir dar a atenção necessária ali pra tudo. Então, o contrato dessa parte de anúncio e tal, tá pra assinar ainda. Então, a gente foi pro estúdio e começou a produzir, meio que isso, né? Entendi. E aí, só que assim, questão de 1, 2 meses, só pela qualidade que a gente tinha de imagem e áudio agora, a gente já conseguiu fechar patrocínios. E aí conseguiu trazer patrocínio, começou a gerar um dinheiro. Só que a gente sentou, conversou, a gente não ia pegar esse dinheiro ainda. Então a gente ia investir numa equipe, que era o que a gente sabia que precisava também, porque antes a gente fazia tudo sozinho. Isso era bizarramente cansativo. Era muito estressante. Pensar no conteúdo e ainda, né, no pós ali. Fazer produzir. a pós-produção do ao vivo era bizarramente cansativo. A gente não fazia canal de cortes, a gente não tinha Spotify, não tinha nada, a gente só fazia ao vivo. A gente falou, vamos fazer um caixa. Quando a gente tiver tanto de dinheiro, a gente começa a pagar a galera. E só depois de tanto de dinheiro, a gente começa a dividir entre a gente. A gente ficou nisso setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro, a gente foi começar a dividir entre a gente. Mas dividir assim, E era R$500 pra pouca cada um. coisa. Era pouco ainda. E a aí- renda de vocês até então era do canal individual de Sim, cada um. sempre foi. Isso, só isso, é. O The Ou seja, Nerds, além né? disso, ainda tinha mais trabalho. Pra fazer sim, a gente não vivia só do podcast, esse que era o problema. Era muito cansativo, então era muita coisa, a gente ficava sobrecarregado de fazer as A gente coisas. tentou fazer 3, 4 vezes na semana o podcast, não funcionava. Não dava. A gente encontrou o formato de 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira, Isso. horário 7 horas da noite. A gente foi construindo todos esses detalhes, a gente foi melhorando com o tempo, porque nem a gente falou, E aí- começando e fomos ajustando. Depois que a gente profissionalizou sentamos agora, tá entrando dinheiro pro caixa, vamos realmente fazer a máquina girar. Aí foi quando a gente começou a contratar o pessoal para fazer canal de cortes, para fazer Spotify. A gente tem uma gerente também que cuida das redes sociais e tal. Thumb Maker também. Então, tipo, a gente realmente investiu no conteúdo. E aí começou a entrar um dinheiro bacana, mas realmente era um dinheiro que a gente reinvestia, total. E aí, a partir de fevereiro, a gente começou a tirar um dinheirinho ali e tal, mas nada significativo, mas está crescente, está uma crescente muito boa. Inclusive, esse mês vai ser bom. Ainda bem. Não, é bem legal isso, que tipo, o AdSense começou a pagar muito. E a gente não tava no canal de cortes. Quando a gente descobriu esse mundo, canal de cortes, shorts do YouTube, TikTok, Kawaii, a gente espalha o vídeo em todas as redes ali, a grana que dá nisso é muito legal. Então hoje, mesmo se a gente não tivesse patrocinadores, Já tava, a gente pagava a equipe e ainda sobrava um pouco pra A gente. importância de ser multiplataforma, né? Não ficar Exatamente. preso só naquele. Até porque são algoritmos diferentes, tipos de conteúdos diferentes. Cara, falando isso aí é Isso é muito bizarro. bacana. A gente às vezes solta um TikTok, ele flopa, pega lá 10 mil views, ou 5 mil views.
A gente joga ele Shorts. no short do YouTube, 1 milhão de views. Milhão. Ele fica, que? Isso público completamente e muito, diferente. E é muito bizarro, porque realmente, agora a gente fez um especial de Velozes e Furiosos, e a gente jogou lá no TikTok. Bombando todos, Tudo batendo 2 milhões de 2 milhões views. de views. Tipo assim, coisa de um dia, 1 milhão. Um dia, 1 milhão, um dia, 1 milhão. A gente tá com 5, 6 cortes lá de Velozes e Furiosos e 4 já passaram, tipo, de 1 milhão. 2 já passou de 2 milhões, então tá bizarro. E no Instagram deu, tipo, 10 mil. 5 A mil. gente fica... O que tá Sabe, acontecendo não dá pra aqui? entender. E às vezes no Instagram bate lá 1 milhão, vai ver nas outras plataformas não bateu. Sendo que é o mesmo conteúdo, a gente só reupou em plataformas diferentes. Então, realmente, essa coisa de algoritmo é bizarra. É bizarro. E acho que vai de perfil de público também, né? Que os públicos das redes são diferentes também. Sim. O público do YouTube espera uma coisa, o público do TikTok espera outra coisa. A gente sente muito isso também. O público do TikTok, por exemplo, é um público muito mais jovem agora, né? A gente tem um monte de pesquisa que a gente fala aqui direto no podcast, de pesquisa de público dessas redes sociais. Porque a gente começa a ter uma noção, por exemplo, o YouTube, ele já não é mais a rede preferida, mas é uma rede que ainda tem muito tempo. A pessoa assiste durante muito tempo, então esses vídeos mais longos, né? O TikTok é uma rede que está em ascensão, mas ao mesmo tempo ela não é a maior rede, porque a maior rede é o Instagram. Então você vai entendendo tudo isso e vendo depois o perfil de público. O YouTube, agora ele mantém um público mais velho, um público que são os millennials. O TikTok é muito geração Z, um público mais novo, que vai talvez gostar mais de Marvel e o público mais velho talvez goste mais de DC, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, acho que o tipo do público da rede também vai acabar influenciando para esse conteúdo ir bem ou não ir bem. Sim. Porque no final das contas, o que as plataformas querem eu quero entregar um conteúdo de qualidade para o meu público que está aqui. Sim. Continue abrindo meu aplicativo todos os dias, né? Isso é muito legal. Interessante com isso, que o The Nerds, a gente começou a pegar o hype das coisas, né, também. Então, por exemplo, a gente começou muito nichado, muito em quadrinho e filme de herói. E a gente percebeu que, a gente gosta de tantas coisas diferentes. Ele falou, ele gosta dos clássicos, dos filmes de terror. O Eric gosta muito do Monsterverse, que é o Kaiju, Kong, o Godzilla. Aí eu gosto muito de animes, e a gente queria ir expandindo cada vez mais. E a gente foi fazendo isso, né? Então, a gente trouxe lá um especialista de Velozes e Furiosos. Por isso que os cortes estão indo bem. Por quê? O filme lançou agora. Então, a gente, na Vandinha, a gente fez uns cortes. Então, tipo, aí começou a entrar a parte estratégica mesmo, porque a gente tentava profissionalizar de uma maneira que a gente não entendia muito, só que como cada um já tinha uma bagagem do seu canal individual, a gente sabia, a gente sabe quando alguma coisa vai bombar muito, quando alguma coisa... Como fazer aquilo funcionar, trazer pro nosso trabalho. O planejamento em cima dos conteúdos. Então, hoje o que a gente faz? A gente se reúne todo final de mês ali, ou no meio do mês, a gente faz o planejamento de 2 meses, mais ou menos, ali de temas, convidados que a gente quer trazer nesses temas, e se o convidado não puder vir, o tema que vai substituir. Exato. Então, de acordo com o lançamento de filme, de série, de jogo, de anime, então a gente vai se adaptando. A gente tem 3 calendários. É o calendário normal, pra gente ver os dias. É o calendário de lançamentos, que a gente vê o que vai ser lançado. E o nosso calendário de produção de quando a gente vai fazer os podcasts. Então, a gente fica lá tudo aberto, com o celular aberto assim, e anotando o que a gente precisa. Quem que a gente vai convidar nesse? Quem que é bacana? Às vezes a gente não sabe... sei lá, vou dar um exemplo aqui de... Pocahontas, vai ter um especial de Pocahontas. Quem que é especialista? A gente não conhece. A gente vai, pesquisa, vai atrás, vê quem que é mais relevante nesse assunto, convida a pessoa para trazer, e realmente para não ser um podcast que não tenha conteúdo. Se a gente não manja, a gente vai trazer especialista para a gente explorar o máximo possível desse conteúdo, que foi a questão de Velozes e Furiosos. A gente gosta muito dos filmes, a gente tinha assistido os filmes. A gente conhece bastante. Só que a gente não manja de carro. E o cara manjava tudo de carro. Então, todas as curiosidades que tinha, qual carro que apareceu, qual a potência daquele carro, não sei o quê, explicava tudo. Então, isso é muito bacana, para agregar pro nosso conteúdo. Ou às vezes a gente se torna especialista, só que para isso precisa de um tempo. Então, a gente vê ali um episódio que vai ser daqui 6 meses. A gente começa a estudar agora, então a ler todos os quadrinhos, a ver todos os filmes, a jogar todos os jogos, a pesquisar tudo que tiver para pesquisar de bastidores, e aí em 6 meses a gente se torna especialista e faz aquele episódio. Exato. Tem isso também. Ou seja, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que leva tempo, que precisa trabalhar mesmo. Sim. Não é... A pessoa vê vocês sentando ali falando, acha que vocês simplesmente saíram do videogame, sentaram e começaram a falar um monte de coisa que vem na cabeça. E não é assim. Coisa. Eu acho que provavelmente vocês vão ter visões diferentes aqui, já que você gosta mais de quadrinho e tudo mais, e ele gosta mais de anime. Mas eu queria saber de vocês, qual que foi o episódio que vocês mais gostaram de gravar, e também qual que o público mais gostou, que teve um retorno assim. Aí vocês podem falar tanto de financeiro, quanto de que a galera mais interagiu mesmo. Qual que foi, assim, os conteúdos, top conteúdos de vocês? Vamos falar do público? Do público, aham. Tá. Foi assim, em 2021, ia ter o lançamento de Homem-Aranha
No Way Home, né? O Spider-Man Que No Way voltou o Home, Andy, o que Tobey. foi os 3 Homens-Aranha. Aquilo ali foi um evento. Foi tipo foi a muito volta foda. do hype do Ultimato lá, dos outros Sim. filmes. E aí entra a questão daquilo que você falou, da gente reaproveitar algo pra criar algo novo em cima e aproveitar o hype. E a gente se reinventou dessa maneira que foi assim, sempre existia no YouTube a questão de react do trailer. Ah, saiu o trailer, vou abrir uma live pra fazer um react aqui com a galera e tal. E a gente fazia isso em algumas outras lives. Beleza, vai sair tal hora, vai sair 8 horas. Saiu 8 horas, a gente abre a live pra assistir com as pessoas. E aí foi muito bacana que a gente Só que tava isso assim, todo mundo fazia. todo mundo São fazia. vários canais, tipo o Omelete criava, os nossos amigos de outros Então, nichos tipo, também esperava criavam live. lançar pra abrir a live. E foi muito bacana que foi, tipo assim, muito aleatório. Que eu lembro a cena certinho, que eu tava passando no corredor assim, eu tava indo no banheiro e eu passava na frente do quarto dele. Aí eu parei assim, ô Caio, porque... E a ideia não surgiu, tipo, também não foi uma mente brilhante, não. Foi porque, assim, tava previsto que o trailer ia sair entre as 8 e as 10. Alguma coisa assim. Vai sair entre esse horário. Como que a gente abre a live e fica Como que a gente vai esperando saber que a gente vai ser sem o saber primeiro horário? a abrir, né? Tipo, a gente tava nisso, vai sair, a gente tem que ficar atento, a hora que sair a gente abre a live. Aí eu falei assim, cara, e se a gente fizer esperando o trailer? A gente abre a live, sei lá, 7 horas, a gente vai ser os primeiros a abrir live, a galera vai entrando na nossa live e vai, boa. Ele falou, não, boa, vamos fazer. Vamos fazer às 6. E aí, Aí- a gente abriu a live, tipo, muito antes. E colocou no título, esperando o trailer Homem-Aranha. Era o primeiro trailer, nunca tinha sido lançado nenhum. Esperando o trailer Homem-Aranha sem volta pra cá. Obviamente a gente não ficou enchendo linguiça e tal, a gente ficou conversando sobre Com o conteúdo, universo, exato. os quadrinhos do Homem-Aranha, Mas tudo do aí precisa de Homem-Aranha. jogo de cintura pra aguentar, né? É, Isso não, foi. Sim, É, isso é uma coisa que é a que gente... em 4 é muito fácil. A gente mas um preza pouco mais muito fácil. de sempre trazer o conteúdo. A gente sempre fala, pô, vai gerar conteúdo, vai ser uma coisa bacana da pessoa assistir. Que não adianta abrir live lá e ficar na putaria e não ter nada de conteúdo pra agregar pra pessoa, pra segurar ela lá até a hora que lançar o trailer. Então, tipo, como a gente tava em 4 pessoas, a gente ficava trocando ideia, relembrava os filmes que já foram lançados, criava teoria, aprofundava sobre os personagens e tal, e foi muito bacana. E essa live bombou. A gente foi a maior live do Brasil naquele dia. Acho que em tudo pegou 1 milhão de views. Foi, Só tipo que, assim, tipo, a bizarro. simultâneo tinha 50 mil pessoas. Nossa, Isso pra irado. uma live, quem que faz? É muito Nichada, sabe? bizarro. 50 mil pessoas ao vivo. Muito E legal. aí foi, eu acredito que seja a nossa maior live até hoje, né? De total, Total, visualizações totais. acho que foi. E aí, meio milhão. É que ficou meio milhão de views. É porque o Luiz abriu um canal dele também, a mesma live no estúdio do The Nerds. Então ficou meio milhão de views no Luiz e meio milhão de views no The Nerds, né? Aí tinha 20 mil pessoas no Luiz e 30 mil no The Nerds. No total deu 50 mil Isso também era uma simultâneos. estratégia bacana que a gente usava, que a gente abria a live no The Nerds e cada semana abria, tipo, no canal de alguém, que era pra jogar os nossos inscritos pra lá. Ah, Entendeu? entendi. Então a gente abria a live simultânea e falava, ó, você que tá assistindo, por exemplo, no canal Super Hero, a gente tá com essa live também no The Nerds, esse aqui é o nosso podcast, apresentava o projeto e falava, se inscreve lá. Só que isso só funciona porque é o mesmo nicho de super-heróis. sim. Porque se eu abro, tipo, um canal de viagem, eu abro a live do The Nerds. Não vai O público adiantar. de viagem poderia se inscrever porque é fã da gente e gostaria, só que eles não clicariam nos vídeos, a taxa de clique seria baixa, o algoritmo Retenção. ia ruim. acabar com o canal, entendeu? Isso é Vocês iam perigoso. criar uma audiência oca. Fake. Exatamente. E aí Muito foi isso. legal. Então, tipo, a crítica do público seja essa. A minha também, a individual, assim, porque foi muito divertido. Quando saiu o trailer, a gente gritou, o público gritou no chat, caraca, o que tá acontecendo? Donate, todo mundo doando dinheiro. A gente falou, se doar mais não sei quanto, R$1.000, a gente fica mais uma hora. E ficava, E a galera mano, foi doava. muito divertido aquele ambiente ali, foi muito Foi legal. muito bom, Foi muito foi legal. E isso é uma coisa muito bacana também, porque a gente tem esse lado descontraído, porque, tipo, a gente convive. Então, a gente tem total liberdade um com o outro. E aí, a gente fez uma live também que foi do Super Bowl, né? Que a gente tinham prometido que ia lançar alguns trailers lá. No final, não lançou porra nenhuma de trailer. Lançou só do Kong versus Esperando o Godzilla. trailer no Super Bowl e não saiu nada. E aí... Só que a gente fala, tipo assim... Quando tem rumor, a gente fala a live inteira. Gente, é rumor que pode ser que saia. É que a maioria saía, então A maioria alguns saía. pode ser que não A maioria saia. saía. Tipo, a cada 10 lives, assim, 8 pelo menos sempre vai sair, certeza. E aí a gente tava nessa. E aí foi, pô, a gente... o Caio usou a máscara da Apollo e era o Apollo reverso. Então, tipo, ele usou a máscara ao contrário é amarela. Aí ele colocou a amarela, assim, com o uniforme ao contrário também. Tu meteu o Homem-Aranha? Eu fui Apollo Miranha, eu tava com a máscara do Apollo com o uniforme do Homem-Aranha, assim, e tal. Aí tem um corte da gente dançando, tipo, era totalmente livre, assim, foi muito bacana. Muito legal. E deu muito bom. Essa foi a primeira live, foi antes do Homem-Aranha, essa que teve do Super Bowl. E foi a primeira live, assim, que a galera donatou muito, porque tava muito divertido. Então, tipo, a galera, não, vou doar isso, vocês fazem tal coisa. Aí a gente, pô, dançava, o Seth, que é um amigo nosso também, ele fez um risquinho na sobrancelha, ele nunca tinha feito, ele falou, não, eu vou fazer risquinho então Se tiver. bater tantas pessoas ao vivo, eu faço um risquinho. faço, Então, aí foi batia, foi foi criando muito bacana. estratégias ali pra interagir com o público, né? Isso. Foi bem legal. Então foi muito bacana. Na minha visão, eu não tenho um programa favorito que eu fiz, mas eu gosto muito dos programas que eu dou muita risada.
Tipo, sabe? Às vezes tô num dia estressante, não sei o que, a gente vai estar conversando. E às vezes solta aquela risada que, pô, chega a chorar. E isso é direto. Pelo menos uma vez na semana, a gente faz 2. Pelo menos uma eu vou dar risada de até chorar. Aí teve 2, que foi recente. Tipo, um na semana passada e um na semana retrasada. Que a gente tava lá, né? Era os 50 próximos filmes de lançamento que a gente vai ter em 2023, A 2024. gente tava comentando sobre E era os ele que filmes. tava lendo. Ele tava lendo assim, não, gente, vai ter esse. E a gente comentava. Ele falava um nome e a gente comentava. E teve um, o Caio, ele é conhecido por falar nomes errados. Então ele fala Largato. Ele fala, o que mais você fala? JJ James. JJ Jameson, que é JJ ou JJ. E ele mistura, ele fala o JJ os dois. Aí, tipo, virou meme já no Eu tenho The umas Nerds. brisas também, às vezes, que eu tô lendo uma coisa e eu tô pensando outra. Então eu junto meu pensamento com o que eu tô lendo. Então eu crio outras paradas ali, é louco. E aí acabou virando meme do The Nerds isso também. Isso é uma coisa muito bacana também que dá pra gente entrar, eu acho, depois, dos memes que a gente e o nosso público cria entre a gente, sabe? Que fortalece muito o nosso nome. Pro público fiel, né? Eu digo. Então, aí nesse ele tava lendo os nomes dos filmes que iam ser lançados. Aí ele falou, ó, gente, isso aqui eu acho que vocês vão gostar. Aí ele leu assim, Mafusa, o Rei Leão. E é Mufasa, né? E aí eu... Que? Aí o Luiz, é Mafusa, mano. Nossa, aí já começou a rachar o bico, não sei o quê. E a gente começa a fazer piada em cima disso, aí não tem como. E aí o Eric falou assim, nossa, que reboot louco que é esse, não sei o quê. E eu comecei a chorar de Pior dar que eu risada. falei sério. E ele falou serião. Pô, é. E sabe, Não é parecia que era um Mafusa? time de piada. Porque ele falou sério. Ele falou, não, esse aqui vocês vão gostar. Mafusa, o Rei Leão. Todo mundo, quem? Achamos o bico. E aí o outro foi na semana passada. Olha a brisa, né? A gente tava falando de Velozes e Furiosos, não sei o que, aí o Eric lançou. Não, mas tem uma questão aqui que é universal. Que eu vou querer perguntar pro especialista quando ele vir. Tenho certeza que eles não sabem também. Como é que coloca um carro no segundo andar de um shopping? E aí, tipo, não, eu acho que não sei o que. Daí ele falou, será que desmonta o carro e monta lá em cima, não sei o que. Aí a gente sugeriu, né? Pode ter entradas secretas e tal, mas se não tiver, como que põe? Tava difícil pra colocar o carro no segundo andar. Exato, a gente teorizando. Aí o Luiz falou assim, não, eu acho que deve ser assim, ó. Seguinte, no primeiro andar deve ser fácil. Porque tem a porta lá, dá pra desmontar a porta e o carro vai entrar. Aí eu, tá, mas como sobe o segundo? Ele, eu acho que dá pra pôr um guindaste. Eu falei, como se nem um carro tá entrando e vai entrar um guindaste? Aí, pô, rachamos o bico, eu chorava, eu chorava. Sobe de dar escada risada. rolante. Exato. Então, tipo assim, umas coisas bizarras. E isso me faz muito bem. Me faz, tipo... Sabe quando você dá aquela risada e fala, porra, que gostoso que eu tô aqui, tá ligado? Que gostoso que isso aconteceu. Então, pra mim, sempre tem isso e sempre que acontece se torna o meu favorito na época, porque aquela risada gostosa, genuína, assim, que faz se sentir muito bem, sabe? Não, é bom que vocês se divertem fazendo o conteúdo também, né? Muito. Porque essa pegada do carro é impressionante mesmo também. Toda vez, como é que... Eu vou perguntar pro chat GPT como é que você... Perguntar pro chat GPT. E aí eu queria aqui que vocês dissessem pra gente que dica que vocês vão dar, acho que a gente já deu várias aqui, mas algumas coisas mais pontuais, pra quem quer trabalhar criando conteúdo. Tá. Ó, primeiro você tem que gostar daquilo ali. Porque, que nem eu falei, tem como você quer pelo dinheiro? Tem como também. Você tem que se estruturar, montar uma estratégia, um planejamento ali e ir pelo dinheiro. Mas normalmente quem foi porque queria fazer algo diferente, ou não queria fazer uma faculdade, quero tentar uma outra coisa aqui. Hoje em dia tá bem famoso esse lance de, não vou fazer faculdade, vou trabalhar com internet, publicidade. Hoje publicidade também, nem todos precisam fazer faculdade, né? Eu tenho isso. Então, você vai deixar uma galera que fez faculdade um pouco triste Entendi. agora, mas é verdade. Não, tipo assim, eu tava discutindo isso essa semana. Não é necessário a faculdade. Uhum. Não é necessário. Ela vai ajudar? Vai ajudar pra caralho se você fizer. Você vai ter uma base muito legal de muita coisa. Mas também, né, tem pessoa que se formou comigo que não sabia nada e tem pessoa que se formou comigo que sabia muito mais do que eu também. Tem como então ser autodidata? Tem nessa como ser área. autodidata, tem como fazer uma faculdade e ser um estúpido e tem Entendi. como não fazer uma faculdade e ser Então, muito inteligente. gênio. Entendi. Né? Por exemplo, a nossa área, que é YouTube também, criação de conteúdo, a gente tem que estudar. É que a gente não conhece as linguagens, mas a gente estuda o que talvez vocês estudem também, né? Só que quando a gente fala disso, tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que é tomar cuidado com esses charlatão de que vende curso. Ah, tá. Isso daí. entendi. Entendeu? Entendeu? Um monte, né? Arroba. Porque tem muito. Então a história Arrasta do pra cima. marketing digital, Arrasta pra né? Esses cima. cursos de marketing digital Perigoso, acabou né? virando, todo mundo faz.
A pessoa não tem vivência nenhuma na área, não teve um cliente na vida, tá ensinando a cuidar de conta de cliente em rede social e não sei o que. E você fala, mas você sabe como? Aprendi no YouTube. Tráfego pago, tráfego orgânico, essas coisas que eles criam aí. Vão criando um monte de coisa, vão vendendo que é muito fácil. Então você tá passando story, entra uma propaganda de um cara falando, não, vou te ajudar a vender, não sei quanto. Até não sei mancha um quanto pouco do tem. nome do marketing, Mancha né? muito. Por exemplo, eu nunca fiz um curso na minha vida porque eu tenho pavor dessa galera. E eu tenho pavor de alguém me olhar e achar que eu sou parecido com essa galera. Não, e Entendeu? a galera fala, você fala que trabalha com marketing digital, que na verdade engloba muita coisa. Tipo, Ah, e você a fala, galera... não, eu fiz um curso semana passada, eu tô manjando tudo. E aí a galera acha 2 que horas. vendeu lá, você viu, fez um curso do Hotmart lá e já era. Tipo, a gente já tá nessa vivência há uns 8 anos e nem assim a gente tem o conhecimento de quem adquire em faculdade, Até entendeu? porque as próprias mídias, elas se atualizam, semanalmente. Então, vai mudar. Então, é isso, essa área é muito dinâmica. Então, o que eu aprendi na faculdade, o que fica é aquelas coisas que são mais de base mesmo, Entendi. assim, entendeu? Porque não tinha TikTok quando eu me formei. Então, a gente nem discutiu sobre isso. Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, o brasileiro usava o Orkut. Não tinha isso de algoritmo do TikTok, do YouTube, né? Não, Como é, tinha que, nada. como é que eu ia estudar na faculdade? Eu me formei já faz uns 4 anos. Como é que eu ia estudar chat GPT na faculdade? Então é isso. Então precisa se atualizar. Dá pra ser um excelente... Eu tenho um amigo que ele é dono de uma agência, ele é bastante competente e ele é formado em veterinária. Aí, ó. Entendeu? Então, assim, dá. Mas a questão é que você vai sempre... É o que você falou, você não vira um especialista do dia pra noite. Esse teu amigo, com certeza, ele contratou um monte de pessoas formadas em marketing também pra auxiliar em áreas que ele não manja tanto, talvez. Com certeza. E depois ele procurou se especializar e algumas coisas ele aprendeu batendo na cabeça. Que se ele tivesse feito uma faculdade, ele não teria batido a cabeça, já estaria sabendo um pouco antes. Então, assim, dá. Eu ainda acho que é algo muito importante, muito relevante. Sim, com certeza. Se você quiser construir a sua carreira, mas acho, tipo, totalmente possível. Eu só tenho um pouco de agonia de ver tanta gente jogando marketing digital como se fosse algo muito simples de se compreender. Não é? E A gente de demorou se 8 anos Então. pra chegar entender o na básico. basezinha ali. Exatamente. E a galera se frustra porque faz o curso, aplica aquelas... Como se houvesse regra. A gente não tem regra, não receita, tem né, de bolo. segredo. A gente tentou aplicar, o Receita DNR de não bolo. cresceu como Você a tá gente lidando queria. com pessoas, as pessoas mudam o tempo todo, tudo muda, o algoritmo muda, por quê? Porque as pessoas também mudam, tem novas gerações de pessoas chegando aí que se comportam de maneiras diferentes, né? Então, é tudo sobre pessoas, no final das contas, e lidar com pessoas é muito complexo e a gente precisa se renovar o tempo todo. Então, eu acho assim, que vocês são baita profissionais porque vocês também conseguiram entender isso, mas o que você falou, a gente vai virar especialista, a gente começa 6 meses a estudar antes sobre um determinado assunto para fazer um episódio, né? Então é isso, é importante estudar e é importante também entender que, assim, não é fácil. Não existe atalho. Esse é um ponto muito legal que eu gosto de Se tiver falar alguém pra te galera. vendendo facilidade, Tem corra. receita. E a Se gente eu falar fala- pra você assim, passa a receita pra gente de como fazer sucesso no YouTube, você vai falar assim pra mim, meu, vai se fuder. Então, é que eu falaria assim, existe algumas regrinhas que se você seguir a chance é muito grande. Tem algumas regrinhas hoje, que é você estudar a plataforma, saber o que o algoritmo está querendo que você faça, ter um conteúdo minimamente com qualidade de áudio, uma imagenzinha, uma ediçãozinha mínima ali, tipos de temas que vai chamar a atenção da galera. Então, se você estudar essas partes, e aí que você falou, tem muito curso ruim, deve ter muito curso bom também, tem que estudar para tentar encontrar esses cursos, né? Então, você estudar o curso, ou você vê vídeos de graça mesmo, que no YouTube é cheio de vídeo de graça. Então, você vai consumindo esses conteúdos, vai testando, faz um, faz outro, vai se aprimorando e não desistir, cara, porque a gente pensou já em desistir várias vezes, e a gente continuou. E aí é onde você passa, de um ponto ali, que se você tivesse desistido, tinha acabado. Por isso que é importante o que você falou de gostar de fazer a coisa. Porque se você gosta, você passa por essas frustrações de uma maneira mais fácil do que se você não gosta. A possibilidade de você desistir de uma coisa que você não gosta é muito maior do que uma coisa que você gosta. Sim, com certeza. Certo? E na internet é alto e baixo. Vai ter hora que você vai estar no hype, vai ter hora que você vai estar lá embaixo. E você tem que saber lidar com isso e como se reinventar. Entender, que nem ele falou, estudar a plataforma para entender como aquilo vai ser entregue para o seu público. Então, você analisar os analytics do seu conteúdo que você postou. Pô, esse aqui a taxa de retenção tá bacana. O que eu falei nele que segurou a galera por mais tempo? Essa aqui a taxa de clique tá bacana, porque também a thumbnail conta muito para você chamar a atenção. É o primeiro contato que a pessoa tem com o seu conteúdo. Então, ter uma thumb chamativa, uma thumb que realmente faça prender a pessoa a jogar pro seu vídeo. Então, é um conjunto de coisas que não tem uma fórmula, não tem um segredo, mas tem essas bases para você construir um bom conteúdo. Legal também de falar, tipo, o YouTube ele paga bem, dá pra ver, pô, um monte de YouTube que vive bem,
Só que o que mais vai manter a galera é marcas, são patrocinadores, é o que mais mantém a galera. Então você tem que construir um conteúdo que vai ter patrocinadores ali. Então, o pessoal fala, conteúdo family friend, né? Não, nem todos precisam ser só family friend. É isso aí. A gente pegou a fama dele. Tá vendo? Uma assim que surge uma fusa. Uma fusa. Então, tem como você... Fat Family, é isso que eu queria Family. Quase já. Tem como você passear um pouquinho nesses conteúdos pra você ter essas marcas. Então, hoje... Me pegou aqui também, calma aí. O segredo pra ter um podcast de sucesso é Você chamar... viu? E isso, imagina nós, os 4 O Caio. idiotas, e solta uma dessa, já vira piada. Então, tipo, é foda. Ai, caraca. Mas é isso. Então, tipo, as marcas que vão ajudar muito. Foi o que ajudou muita gente a ter essa grana reserva pra investir, pra essa grana que a gente investiu, dar a grana do AdSense e a gente ter as duas fontes ali. Hoje, a gente ainda quer buscar... Porque, assim, o Danerds hoje, ele é referência, ele é bem grande, nichado. E a gente quer bater de frente com os maiores podcasts, mesmo a gente sendo nicho, e eles não. Então, a gente quer chegar no mesmo nível dos caras, a gente quer ter agência, a gente vai até falar do futuro aí depois... Mas pra isso a gente precisa de grana, e grana vem das agências de publicidade. Aí que tá o pessoal do marketing, entendeu? Porque A a gente grana precisa... que vai mudar a vida é de agência. É de agência. Tipo assim, é raríssimas exceções que mudam a vida, tipo, muito. A questão de... Ó, vou te dar uma média. Em média, hoje o YouTube, 1 milhão de views, ele te dá $1.000. Se você tiver um conteúdo que ele passa ali de 12 minutos por vídeo, tem umas regrinhas ali. Passou de 12 minutos... Porque cada tipo de conteúdo tem um CPM e RPM diferente, Isso. então... Por exemplo, você faz conteúdo de carro. Carro, é normalmente quem tá assistindo, são pessoas mais velhas, com dinheiro, que querem comprar um carro. Então, os anúncios que vão passar para esse público é anúncio São mais para caros. carro. CPM Anúncio mais para altos. quem faz vídeo de investimento. São anúncios de quem tem dinheiro guardado e quer investir numa plataforma. Então, as plataformas vão anunciar ali. O dinheiro é bem maior. O nosso é mais trailer. Vai passar um trailer, uma marca pequena, algumas coisas assim. E vira e mexe algumas coisas legais também. Só que, na média, o CPM é $1, chega nos $2. Dessa galera dos carros, aí é 3, 4. Na galera do investimento, tem $7, $8. É bizarro. Então, Eu lembro que uma vez saiu uma pesquisa que acho que a palavra seguros, seguro de vida, seguro de qualquer De coisa, carga. era uma das mais caras do mundo. Deve ter Aí, sido ó. na pandemia, né? E seguro normalmente está atrelado a canal de investimento e de carro. Então são os que mais ganham dinheiro. Blogueiras também, de maquiagem. O CPM normalmente é muito alto também, porque mulher, ela gosta de comprar muita maquiagem e tal. O homem não tanto. Converte mais, né? Maquiagem Hoje em dia é eu não caro sei pra como tá. Hoje cacete, tem né? muito homem se cuidando também, então estão comprando bastante. Mas antigamente, as blogueiras, o CPM também era muito alto. E a questão de atrair a própria marca também é maior pra blogueira. É, Porque né? tem muitas marcas de, tipo, maquiagem, não sei o quê, muitos produtos. É um ponto legal, é um segmento bem mais desenvolvido, né? Muito mais desenvolvido. A criação E de sempre conteúdo foi, pra né? essa área de maquiagem, de beleza, ele é muito bem desenvolvido. Ele parece que, tipo, enquanto a gente tava aqui, eles estavam aqui. E continuam subindo. Ainda Verdade. estão subindo. Tipo, a Virgínia tá aí pra provar que, tipo, Bizarro, né? dá pra fazer muita grana. com Ninguém esse fez o que ela negócio. fez. É. Ela chegou no cenário ali e fez. Compra essa base! E tudo é marketing. O pessoal fica assim, não, estão atacando ela. Será? Será que não tem um pouco de marketing ali por trás também? Tem, e é uma estratégia que no fim a gente que estudou, tipo, eu estudo isso há 14 anos, eu olho pra Virgínia e penso, eu preciso reaprender tudo, entendeu? É. E a estratégia- Ela deve ter uma equipe ali por trás dela. Uma estratégia Bizarra. meio kamikaze, né? Assim, a parada vai, Ou vai ou racha, vai né? dando bomba e toma, explodiu e vende e vai. E todo dia faz recorde. Não, então, aí a gente aprende com isso também. E a YouTube tem isso. Em média, 1 milhão de views no nosso nicho, nos nichos próximos aí, é $1.000. Só que hoje, pra você fazer 1 milhão de views, é muito difícil. Então, se fazer 3 milhões, 5 milhões de views, 5 milhões de views já dá uns $5.000 em média, às vezes um pouquinho menos. Então, assim, hoje canais que fazem mais disso, são raros os canais no YouTube. Só você tem o Peter que faz 20, 30 milhões de views mensais, você tem Fatos Postando 3 Desconhecidos. vídeos por dia. Tem esse detalhe. 3 vídeos por dia e, tipo, sendo o maior do cenário. Isso. E aí tu tem Fatos Conhecidos, tu tem poucos canais, tipo Felipe Neto, você tem, sei lá, poucos canais que fazem acima de 10 milhões de views mensais, que aí tá a grana. Sim. Porque também não é toda a grana que você tem que vai ser sua. Você tem que investir, comprar equipamento, pagar editor, pagar roteirista, montar isso daí. Então, a grana mesmo Aqui que a vai gente fala. vir é anúncio. E o custo Dá- vai aumentando, né? Sim. O Vai custo aumentando. vai Dá pra ter uma aumentando. vida boa, realmente, mas pra você mudar, pra falar, mano, agora eu tô rico, aí é muito difícil. Aí realmente é com marca mais fácil do que você apostar
AdSense. Entendi. E já aproveitando aqui que o Caio falou ali enquanto ele tava falando da dica pra quem é criador de conteúdo, o que o público pode esperar do The Nerds? O que vem por aí? Se tem alguma coisa que vocês já têm agendado Você aí? quer falar do canal em si, Spoilers, né? eu quero spoilers aqui Vamos que eu vou lá. colocar na thumb, assim, ó. A gente Spoilers tenta- do The Nerd. Cara, tem muito projeto incrível que ninguém fez e a gente vai inovar o cenário aí, vai trazer umas paradas da hora. A gente, como a gente falou, né, a gente sempre gosta de tentar trazer novidade e se adequar até ao algoritmo também. Então a gente gosta de se reinventar, gosta de trazer coisa nova. E a gente, com certeza, a gente foca muito no The Nerds nisso, de trazer uma coisa que, pô, não é só uma galera sentada ali falando sobre filme, dando opinião sobre filme. Não, tem conteúdo, tem embasamento, a gente realmente estuda para as coisas. E a gente tem essa questão de ser mais divertido também, de ser bem solto. E... O que era aqui pra falar, do... Então, quando esse episódio vai sair? Ah lá, o outro já morreu ali já. Eu me perdi no meu raciocínio. Desiste da já. Nerd. Isso é o The Nerds. Isso é o The Nerds. Mas eu me perdi no meu raciocínio. O que era pra falar? Do projeto. Foi isso. Do projeto. Quando que vai sair? A gente ainda não tem uma data certa, mas Daqui uma semana, 2, talvez? daqui umas 2 semanas, por aí. A gente tem temas, cara, que, tipo, o The Nerds hoje tá no nosso auge. A gente nunca esteve tão no auge assim. Só que a cultura pop nunca esteve tão embaixo, assim, na questão de filmes de Marvel, de si, tá bem baixa. Sim. Aí tem o porquê que esses filmes estão fracassando, estão dando mole, né, na produção. E aí... A gente pode fazer um outro episódio só disso. Ó, uma boa. A gente adora esculhambar. Não, é muito legal. São os erros, cara, que a gente fica assim, cara, vocês estão de sacanagem. Pô, vocês Tem trabalham com isso, vocês bilhões. têm que aprender com a gente que No não tá fim, fazendo. eles são produtores de conteúdo. E no fim, Quem que manda? olhar demais o Analytics também pode ser um problema, Sim, exatamente. né? Porque você vai para um vício de fazer sempre o mesmo tipo de Sim. conteúdo. E E quem- eu acho que é onde a Marvel está. E quem manda é o público, sempre. O público... Você tem que saber o que o seu público quer consumir. E a Marvel, ela tenta fazer algumas coisas que são coisas muito boas, só que ela faz de forma errada, e aí não funciona, e aí joga muita coisa. Aí você fica assim, pô, jogou 10 produções, se você jogar uma bem feita, com o que você quer contar ali, funciona. Mas aí volta pra Aí história. não Lembra que entra, você falou que o YouTube, de repente, você tinha Quer dinheiro. que calibrar frequência com qualidade? É isso. A Eles gente tem, tentaram cara, isso. vamos falar. Talvez eles Isso é estejam muito nessa legal. fase aí, mas eles não estão calibrando muito bem. Isso é muito legal. A gente tem falado Mas agora isso já no tá The dando Nerds. prejuízo. Aí que Sim. começa a dar problema. A gente tem falado isso no The Nerd, são os episódios que dão muita view. A gente pode então, trocar uma ideia disso, dos bastidores das grandes empresas, da cultura pop. Sim. E aí a gente tem esses projetos pro The Nerds, o canal em si, pra gente melhorar ali alguns temas, trazer temas, assim, bons, que nem eu falei. O The Nerds tá no auge, mas no momento a cultura pop tá no baixo, Então a né? gente consegue ter boas visualizações sem ter aonde se basear do conteúdo que tá em alta. Então, tipo, são raros os hypes. Por exemplo, a gente pegou um hype agora de Velozes e Furiosos, mas não é o hype da Marvel. E depois de um que mês tinha, acaba, entendeu? assim, Exato. não é mantém hype um ano. muito rápido. Agora, 2025, ano que vem, mas 2025, 26, Vai ser 27, bizarro. acabou. Então a gente tá se estruturando pra nessa época o The Nerds ser incrível, ter um monte de conteúdo, porque vai ser James Gunn nos seus novos filmes da DC, então vai ser filme do Superman, da Supergirl, do Monstro do Pântano, coisas que a gente nunca viu, coisas Marvel vai ter um grandiosas. reboot, né? Depois de Guerras Secretas, então vai começar uma nova fase aí, muito bacana. Muitos vazamentos vão surgir, além do Monsterverse, além Pô, do isso é mais muito filmes legal Velozes e também. Furiosos. Isso é muito legal, porque olha o que você falou, tipo, a gente conversou aqui no meio do episódio que vocês se programam de 2 meses e tudo mais, mas isso mostra a seriedade que vocês levam ao projeto de vocês já estarem esperando lá pra 2025. Sim. A gente já se 2026. programa pra isso. A gente fala que a gente realmente, quando chegar nesse ano, a gente quer estar, tipo, top 2, top 1. A gente fala top 1 da cultura pop, porque a gente sabe que a gente tem potencial. A gente vê o crescimento que a gente teve agora com um projeto que era totalmente diferenciado, que não existia ainda, nichado desse jeito. E o crescimento que a gente está tendo numa fase que está difícil crescer porque não tem aonde se basear, Tem muita, trazer um conteúdo. muita concorrência e ainda tem isso, de tipo, não ter muito conteúdo na Ponto cultura pop embaixo. forte. Exato. E a gente consegue tá pegando visualizações muito boas, a gente fica, pô... Então, quando tiver a entrega boa também da galera de lá, quando eu tiver o conteúdo externo forte, a gente vai estar mais forte ainda. Então, a gente está se programando já 2 anos antes, com antecedência. Muito isso. legal. Vocês falaram, a gente tem uma discussão dentro do mercado de influência, de marketing de influência, que quem paga a conta é a marca, não vai ser a plataforma, a gente sabe disso. O problema é depender da marca, porque a marca vem, depois ela vai, você não sabe quando ela vai voltar, e aí é o dilema e o desespero dos criadores. Sim. E essa variedade de receita tem se mostrado a melhor estratégia possível agora, Verdade. né? Então, acho que isso que vocês falaram é até um pouco disso, né? De tentar expandir. Eu vejo
Ano passado, eu fui na VidCon lá na Califórnia e falando com os empresários eu participei de uma palestra com o empresário do MrBeast. E aí ele falou, a gente percebeu, a gente tá divulgando marca, uma marca de chocolate. Por que eu não tenho chocolate do MrBeast? E aí, chocolate do MrBeast. Aí, de repente, hoje, o cara é gigante, todo mundo, vocês devem conhecer ele, obviamente. Com certeza, acho que é o maior puta YouTube. referência. Né? Maior segundo. Sim. E ele falou assim, e a gente começou a produzir a gente mesmo. E aí, de repente, lá na VidCon, o YouTube contratou o MrBeast para que as ações do YouTube fossem baseadas nos produtos do MrBeast. Olha Então, isso. sabe aquelas maquininhas que a gente vai, tipo, sei lá, que a gente põe a moedinha, gira e Cai tinha uma chocolate. gigantesca e caiu um chocolate do MrBeast Caramba. pra galera. E as pessoas desesperadas. Então, tentar entender, acho que vale para vocês também, tentar entender em que momento que a sua audiência pode ser o seu cliente. Né? E transformar a sua audiência no seu cliente é uma coisa que às vezes a gente fica um pouco resistente porque a gente acha que talvez não seja tão honesto. Sim. Mas se você vai mandar sua audiência como cliente para uma empresa que você nem sabe quem é e nem como é que vai tratar o seu cliente, é melhor você tratar o seu cliente, ou o seu público como cliente. Sim. A gente quer fazer isso, montar produtos nossos, além desse do teatro, do show do Nerdão e tal. A gente quer ter produtos do The Nerds, só que precisa de uma verba um pouco grande para você montar a estrutura para produzir esses produtos. A gente quer deixar Do tudo jeito que a gente quer. A gente não entendeu? quer de qualquer forma. Então a gente quer um Exato. bagulho incrível. A gente quer uma qualidade boa, com uma resposta rápida pro público que, tipo, comprei aqui, chega em 2, 3 dias aí pra você e tal. E a gente quer deixar isso automatizado, porque a gente já tem trabalho demais. A gente não pode se sobrecarregar. Então, por isso que ele falou, precisa dessa verba pra gente automatizar o negócio antes mesmo de começar, porque a gente já tá Isso. nessa fase que a gente pode designar outras pessoas pra fazer. E se a gente voltar pro mercado de beleza, elas fazem isso há muito tempo. Tá vendo? Sim. É Elas verdade. fazem isso há muito Esse lance tempo. de começou divulgando marca, ganhou uma grana, montou a própria marca e vamos ganhar dinheiro com isso daí. É verdade. A Virgínia fez isso muito, divulgou A outras Virgínia marcas. Boca Rosa tá gigantesca. Boca Rosa, verdade. É verdade. Verdade. Gigantesca. Acabou de lançar uma collab com a Chili Beans. Tá lá. Caraca, olha aí, ó. E aí é outra coisa legal também, tipo, a gente quer ter pra esse próximo ano, os outros, que vão começar a sair muito vazamento, muitos filmes, muitas séries, ir pra todos os eventos do redor do mundo aí, evento em Portugal, evento nos Estados Unidos, evento na Europa, e a gente cobrir, fazer o The Nerds no evento, né, viajando ali, e isso vai ser muito legal também, conversar com os atores, talvez, vem aqui alguém aqui, um ator de uma série, passa aqui, só que pra isso, tem que ter renome, tem que ter grana, então a gente precisa trabalhar pra isso. E o bacana é que o DNS cresceu tanto que a gente já tá sendo chamado para eventos. Então, tipo, para fazer não só a presença, mas entregar conteúdo, fazer conteúdo para evento. Legal. Manter Já o foi público lá, né? exato. Divertir já o foi público. chamado para alguns esse ano, a gente já tá planejando sobre como que vai funcionar, e por mais que vai demorar ainda para acontecer. Muito legal. E aí, então o primeiro passo é aqui no Brasil para começar a fazer esses eventos e tal, mas a gente quer também, que ele falou, cobrir os eventos para fora. Então a gente quer crescer o máximo possível nesse meio. E a gente tá estudando para isso. Muito bom. Vamos pro final, Victor? Vamos lá. Antes só da gente finalizar aqui, eu queria que vocês deixassem todas as... Olha, ó, tá pegando. já Cara, pegou, tá contagioso. passando. Tá Contagioso. passando aqui. Que você- É que eles não estão com fone, mas ele acabou de tacar um rapaz aqui no nosso fone. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui, para conhecer os canais individuais de vocês, obviamente, para conhecer o The Nerds. E, enfim, espaço de vocês aí. O meu no canal é o canal Super Hero, no YouTube você me encontra lá, me encontra no The Nerds também, no YouTube. E, na verdade, no The Nerds é todas as redes sociais, né? E o meu TikTok é Apollo Hunter e o meu Instagram é apollohunter.oficial. E no YouTube, Super Hero, canal Super Super Hero. Hero. É isso aí. O meu é Caio EPN, Caio EPN em todas as redes sociais. E no YouTube é Espaço Nerd. E que nem ele falou, o The Nerds tá em tudo lugar. como The Nerds, com um Z no final. Vamos ver no final. E dos seus parceiros aí, vamos ajudar O eles. Eric é o Eric Brelage em todas as redes, né? Todas as redes sociais e no YouTube Nerd Club. Nerd Club no YouTube. E o Luiz é o Hero Mania. Hero Mania. E Luiz Celari nas redes sociais. Exatamente, Luiz Celari nas redes sociais. O Eric nem percebeu, mas a câmera virou pra ele ali no momento. Nem eu percebi. A gente nem sabia que tinha essa Ele não estava nem possibilidade. preparado para esse momento. Esse estúdio aqui é outro nível, mano. Diferenciado. Pegou no susto. Muito bom.
Bom, agora sim. Vamos lá, Victor. Agora podemos aqui continuar. E aí eu vou lembrar vocês que agora o Spotify permite que a gente deixe uma pergunta lá. Então a gente deixa a pergunta, deixa enquete. Às vezes a gente gosta de fazer essa interação com vocês. Sempre lembrando que caso você não esteja no Spotify, você pode usar a caixinha de comentários aí, né, do YouTube, por exemplo, para interagir com a gente. Mas a pergunta que a gente vai deixar aí hoje para vocês, hoje que a gente teve esse papo aqui com dois grandes criadores de conteúdo, qual que é o seu criador de conteúdo favorito, né? Talvez seja a chance... Caramba, tá pegando, mano. Contagioso. Ainda bem que já estamos indo pro fim do episódio. Se tem mais 30 minutos, a gente já tá caindo Daqui a numa pouco já fusa. tá saindo tudo errado. Criando já. outra língua já pra falar. Deixa aí pra gente qual o criador de conteúdo favorito de vocês, que talvez seja aí o momento da gente convidá-lo também pra estar aqui, bater um papo com a gente, né? É isso aí, gente. E lembrando que temos as avaliações, que é a parte aí que ajuda a gente a se conectar com novas pessoas, né? Então, deixem a avaliação de vocês pra gente no Spotify. Com 5 estrelas, hein? 5 por estrelas, favor. não aceitamos menos do que isso. E também você pode dar o seu curtir aí pra gente no YouTube, se você estiver assistindo o nosso episódio pelo YouTube. Lembrando também das nossas redes sociais do GKPBcast, que é @GKPBcast no Instagram e no Twitter. E temos as nossas redes sociais pessoais. Eu sou @Mateus Ferreira no Twitter e @Ferreira Mateus no Instagram. E o Victor é @VictorALexandro no Instagram e no Twitter. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio. Muito obrigado, queridos. Gente, Prazer agradece. foi Foi nosso. muito bom falar com vocês. obrigado pelo Até a convite. próxima. Falou. Valeu. Tchau. Valeu.